pedagoga, quase que não sai, treinadora de alto impacto, com foco em vendas, liderança, gestão de pessoas e cura das feridas emocionais. Tem mais. Escritora, ela é palestrante, ela é empresária, ela é master coach e ela é ainda hipnoterapeuta clínica. Vamos fazer uma hipnose aqui? Agora eu gostei. Vamos mudar o tema? Mas o tema de hoje que a gente escolheu, mas a gente vai passear por vários temas, porque ela é muito inteligente. Nós estamos falando de Lilian Kochiyama. Seja bem-vinda, Lilian. Só não entendi, porque a gente ainda não tinha feito esse episódio. Não é, rapaz? Uma alegria estar aqui com vocês. Vai ser uma honra poder falar de diversos temas e principalmente falar da cura das feridas emocionais. Que é tão importante, tão né? Importante. No gerenciamento das emoções. É verdade. Nos tempos de hoje, né? A gente vive combatendo e enfrentando tantos conflitos que a gente precisa ter essa inteligência emocional para poder superar, né? Com certeza. Tudo parte das emoções. E a gente precisa perceber que quando a gente tem um olhar sobre as emoções, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, conhecendo de fato o que é que acontece para que venha determinada emoção. Então, isso facilita com que a gente, de fato, tenha um gerenciamento das nossas emoções. O que é que me acontece? E aí vem uma emoção. O que é que vem? O que é que vem? Qual é a causa? Qual é a consequência que essa causa tem? Que tipo de emoção que aparece? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje aqui, com muito, muito amor que eu estou aqui, porque eu gosto de falar de amor o tempo todo. Porque, coisa boa. O amor é um sentimento importante que a gente precisa estar ativando ele a todo momento. E todo momento mudar o nosso olhar sobre tudo. A gente vai falar de memórias, de significados, então vamos lá. Então, vamos começar sabendo das principais feridas emocionais. Quais são elas? Eu vou falar de 5 que são as principais que eu abordo nos treinamentos, nos atendimentos terapêuticos. E a primeira vem, traição. É uma ferida emocional bem impactante, bem forte. E eu vou falar de feridas aqui quando que elas acontecem na tua infância. Então, você foi traído pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas que você convivia lá na tua infância. E, de certa forma, você se sentiu traído por elas em uma determinada situação. Então, é uma ferida importante e é uma ferida que dói muito. E que a pessoa traz ela ao longo da sua jornada. E ela acaba até atraindo isso na sua fase adulta. Muda até atraindo a maneira... como assim? Sendo traído nos relacionamentos, nas amizades. A gente eu vou detalhar bem sobre isso para que vocês possam entender, porque tudo na nossa vida é sistêmico. Somos energia e tudo é sistêmico. Então, tudo tem um porquê, um pra quê e um pra quem. Então, a outra ferida falamos de traição. A outra importante ferida é abandono. Essa ferida do abandono, ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento de personalidade do ser. A outra é a rejeição. Se você for rejeitado pelo seu pai, por sua mãe, pela avó, por parentes, por pessoas, professores, por exemplo, isso também tem um forte impacto. O outro falei de traição, falei de abandono, falei de rejeição, e aí vamos para um outro que é muito importante, que é o abuso. Se você foi abusado sexualmente ou moral, né, verbal, esse abuso ele traz um impacto tão forte que você precisa perceber que em algum momento da sua vida você vai precisar de um processo terapêutico. E dependendo do tipo de abuso, talvez você precise do processo terapêutico para o resto da vida. Mas isso não é o que eu recomendo. Eu recomendo que você entre num processo de autoconhecimento tão intenso e um processo de desenvolvimento e ativando a inteligência emocional com um olhar tão poderoso sobre o que tem de bom nessa vida, sobre o que tem de bom em você, para que você não precise para o resto da vida. E a gente vai conversar sobre isso, o porquê, o pra quê, o pra quê. E o outro é a humilhação. A humilhação. A você que foi injustiçado, humilhado, comparado, a humilhação também tem um forte impacto. Essas são as 5 feridas que, ao longo de uma década que eu trabalho com saúde mental, trabalho com desenvolvimento humano, com processo terapêutico, e eu fiz uma pesquisa interna. E
10 mil horas de atendimento, que eu já tenho um pouco mais de 10 mil horas, e nessa análise, nessa pesquisa, eu percebi que essas são as 5 feridas que impactam muito, muito mesmo, na fase adulta do ser. Ô Lilian, e as palavras de afirmação, né, que são negativas, né? As positivas, ok, mas as negativas, qual é o impacto disso nas pessoas? As palavras negativas, eu posso dizer que destrói as suas células. As palavras negativas, principalmente vindas de quem você ama, de quem é uma referência, por exemplo, do pai e a mãe. Uma palavra de um pai e uma mãe, ele tem um poder de abençoar, de amaldiçoar. Então, ele destrói a célula, ele vai adoecer você. Tem gente que não sabe o porquê que tem autossabotagem, que procrastina, que não tem resultados na vida. Você vê aí, por exemplo, uma família com 5, 6 filhos. Pelo menos ali uns 2 não conseguem ter um desenvolvimento. E isso não é só por conta da personalidade dele, do perfil comportamental dele, mas é das palavras que ele ouviu, até do que ele sentiu no útero. Olha só. Porque as gestações, né, os pais estão em determinadas fases de vida, né? Então, às vezes, ele foi já rejeitado por um pai, já foi rejeitado ali por a mãe às vezes nem queria aquela gestação, e ali ele já recebeu. No momento da gravidez, aquele conflito que dá, né? Exato. Principalmente quando é uma gravidez inesperada, né? Aí tem todo aquele sentimento, aquela angústia e aquela expectativa. Às vezes o pai não corresponde, Exato. né? Porque não quer, a mãe fica muito angustiada, e isso traz uma sequela muito grande, uma né? Emocional. sequela emocional. Reflete muito na vida adulta. E principalmente no trabalho também, nos relacionamentos interpessoais, né? Com certeza. Por exemplo, eu costumo dizer, um dia desses eu gravava uns stories e falava, né, minha filha, ela... Porque o filho, ele não nasce aprendido, ele faz por repetição, né? O que a gente faz, não é o que a gente diz, é o que a gente faz. Já diz aquela famosa frase, né? A fala convence, mas os exemplos arrastam. E aí, você ensinar o seu filho que ele consegue, que ele pode, que ele é capaz, ele vai se sentir capaz. Porque, por exemplo, na minha infância, o meu pai, e também eu não o culpo, que foi a cultura dele, foi como ele foi criado, então ele me deu o que ele tinha, né? Então, hoje eu procuro fazer totalmente diferente. Mas o meu pai, ele não me incentivava a estudar. Uma vez eu me lembro, eu fui fazer, inclusive, um processo, né, terapêutico de hipnose, e aí isso foi um fato bem marcante, que foi quando eu estava lá ele estava trabalhando e eu cheguei, né, tinha minha conclusão, eu fui, pai, olha, eu vou cantar essa música de quando eu era criança, né, aliás, de quando eu era criança, que agora eu vou me formar, e ela vai ser a música da formatura. Meu pai me enxotou, me mandou sair, e é como se aquilo não fosse importante para ele. Então isso refletiu na minha vida adulta. Meu pai também era uma pessoa que saía de casa, a gente não sabia a hora que ele ia chegar, então me tornei possessiva, Leandro que o diga, né? Eu quero ter o controle, né? Eu me tornei ciumenta, porque eu não tinha controle sobre, eu não sabia quem era. Enfim, então essas coisas refletem muito, deixa a gente insegura na vida adulta, não porque a gente quer. E aí a gente tem que viver batalhando contra isso, né? Batalhando contra isso. E dentro de nós tem a criança. E essa criança, a gente precisa aprender a fazer pazes com ela, entender quando que as emoções elas aparecem e quando nós estamos, de fato, procrastinando algo na nossa vida. E, por exemplo, certo dia eu encontrei uma jovem e ela estava chorando muito no corredor de uma das empresas que eu atendo. E, olhando nos olhos dela, ela olhou para mim e disse assim, eu só quero chorar. Eu disse, tá tudo bem, continue a chorar. Mas depois você vai conversar comigo para dizer o porquê que você está chorando. Eu estou aqui para te ajudar. E ela disse, tudo bem, mas só me deixa chorar no seu ombro? Aí eu disse, os meus ombros estão aqui para te acolher. Os meus braços estão aqui para te abraçar. Os meus olhos estão aqui para te ver. E eu estou aqui do seu lado. Eu não vou sair daqui até que você esteja bem melhor. E aí, só em eu estar ao lado dela, acolher ela, amar ela, ela começou a melhorar. E logo ela estava sorrindo. Eu disse, agora você está pronta para a gente conversar um pouco. E aí ela relatou que estava grávida
e que não queria aquele filho, porque não estava esperando, que estava até separada, e aí foi um deslize. E eu disse para ela, esse filho, ele é muito amado, já. E ele precisa de você. E eu sei que você tem o amor por esse filho. Aí eu fui explicando para ela que ela não podia passar esse sentimento para a criança, porque a criança já iria sentir o abandono, a rejeição. Fui contar algumas histórias para ela, para que ela pudesse entender, enfim. E ela me agradeceu, saiu aliviada e disse, a partir de agora eu vou amar esse filho todos os dias da minha vida. E muito obrigado por essas palavras e por você despertar esse olhar, porque eu não sabia disso. Exato. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Então, é isso. A gente precisa levar um conhecimento, a gente precisa acolher, a gente também precisa perceber que as pessoas são diferentes e nem todas têm acesso ao conhecimento. E parabéns pelo Petrocast, porque aqui a gente está tendo uma oportunidade de uma diversificação de conteúdo e levar informação para quem não tem. Então, a você, mãe que está grávida, a você, pai que está grávido também, que você entenda que a palavra que você fala para o seu filho, que sua esposa ou namorado ou noiva está ali gerando em seu útero, é muito importante, porque existe uma ligação. A palavra, de fato, tem poder de abençoar, de curar, de aliviar, de profetizar, de declarar, de fazer com que essa pessoa evolua ou não. Geralmente, as deformidades físicas, né, de um feto, ou até o feto que não avança, as doenças, então tudo vem também, as pesquisas dizem isso, que é o poder da palavra e o que a mãe sente, passa tudo para essa criança. Então, cuidem disso. E incentivar também, elogiar, incentivar. A minha filha, quando ela diz, mãe, eu não vou conseguir. Você consegue, filha. É normal. E aí incentivar. Imagina, a pessoa que você mais ama na vida te diz que você é feia, né? Vive te falando palavras negativas, não acredita em você. Ela vai entender que quem mais vai acreditar, né? Eu tenho até um testemunho, né, da minha própria vida. Você vai até se surpreender agora, Adriana, que eu nunca contei isso, não. Quando eu quando meu pai me iniciou na comunicação, foi de surpresa. Eu estava lá, ele trabalhava com carro de som, ele estava lá e ele pegava o microfone, que na época a gente fazia ao vivo, né? Pegava o microfone, agora é você. Amigo, eu só faltava correr dali, de tanto medo. E ali ele insistiu as 2 vezes, depois parou. Eu peguei, me surpreendi depois que ele não estava insistindo mais. Aí eu, gente, não tá pedindo mais pra fazer e tal. Aí eu fui lá e peguei e fiz. Aí ele, tá vendo aí que você consegue? Aí pronto, aí foi, me incentivou. Fui pro rádio. No rádio aconteceu uma coisa bem interessante. Quando eu começava a ler a notícia, eu lia de forma muito insegura e gaguejava pra caramba. Aí quando eu chegava em casa, aí ele olhava pra mim e fez: sabe o que é que você faz de melhor? Falar sobre notícias. Agora só que você é muito inseguro. Pare com essa insegurança, não tá lá, você sabe ler. Você sabe ler. Leia o que tá lá. Aí ele me mostrava, né? Assim, ó, tal, e me mostrava. E eu sempre, né, achava que a minha área não seria a área jornalística. E hoje eu acredito que eu sou mais jornalista do que um apresentador de rádio em si. Mas foi esse incentivo. E que eu achava que não conseguia. E ele foi lá e me mostrou que eu conseguia. E que aquilo ali que eu estava achando que não conseguia era o que eu sabia fazer de melhor. Exatamente. Olha aí. Parabéns. Aí, viu, gente? Compartilhando com todo mundo aqui minha vida. Muito bem, mas é interessante. A gente tá aqui para isso, para humanizar mesmo. Antes era até errado a gente pessoalizar, né? Falar, mas hoje a gente tem sim que compartilhar para parar com essa ditadura de que todo mundo é perfeito, de que, por exemplo, exatamente. Principalmente em comunicação, Lília aprendeu sobre comunicação porque ela também entendeu de comportamento, de autoconhecimento, porque o maior problema de quem tem medo de se comunicar ou de estar em público tem a ver com a aprovação alheia. Todo mundo tem medo do que as pessoas vão pensar. E isso está relacionado também à infância. Está relacionado à criança. Tudo está relacionado à criança. A gente precisa fazer pazes
com ela e a gente conhecer de fato de onde é que partiu isso. Tem gente que diz, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Vai lá que tem um porquê, tem uma causa lá na infância. Então a gente forma a personalidade da barriguinha, desde o ventre até os 12 anos. Então, o que essa criança experiencia, o que ela vê, o que ela ouve, gera sentimento, gera pensamento. E nisso vai trazer uma formação de personalidade. Ali elas vão ter habilidades desenvolvidas e competências desenvolvidas. Então, todos nós temos memórias com significados positivos ou negativos. E a gente precisa entender que, se eu tive memórias, registros, traumas, pulsões, fantasias, desejos, algumas coisas reprimidas lá ou ativadas negativamente, tudo isso vai ter uma resposta na minha fase adulta. Então, nós não somos o que nós achamos que somos, nós não somos o que os outros acham que nós somos os nossos resultados. Porque muitas vezes a pessoa tem tremendo resultado em diversas áreas da vida e, de fato, ela não se reconhece. Ela não acredita que ela é essa pessoa incrível como as pessoas veem, ou até como o resultado dela mostra. Entende? Então, assim, a gente precisa perceber, se eu sou os meus resultados, que tipo de resultado que eu estou tendo na minha vida? Resultado mais positivo ou resultado negativo? E quando eu digo resultado, está ligado à prosperidade. Não só prosperidade financeira, mas prosperidade em todas as áreas da vida, seja no relacionamento, seja na carreira profissional, seja nas finanças também. Então, tudo está interligado. A gente precisa se autoconhecer e ir gerenciando o nosso eu. Lilian, você só teve memórias com significado positivos na sua vida? Não. Tive muitos desafios, muitos momentos de dores e de feridas. Eu tive algumas feridas. E essas feridas, elas foram ressignificadas ao longo do tempo. Como é que supera? Como é que supero? Como é que eu ressignifico isso? É sobre isso que a gente vai falar. De acordo com a nossa trajetória, o nosso crescimento, as fases da vida, nós vamos nos relacionar. E esses relacionamentos, eles são imprescindíveis, porque eu digo que ambiente, ele é melhor do que disciplina. Porque se você está inserido em um ambiente positivo, potencializador, ativador, um bom ambiente, você vai crescer mudando e reprogramando aquilo que foi programado negativamente. Ambiência gera frequência. O ambiente muda, uma frequência, toda uma mentalidade. Então, se você está com a mentalidade programada com traumas, com dores, com feridas, com negatividade, visualizando, vendo e sentindo terror, medo, programando você com insegurança, você vai crescer assim. Agora, se em determinada fase da sua vida você viveu coisas terríveis, que vai ficar registrado no teu inconsciente, em algum momento ele vai vir à tona, mas só se tiver um gatilho para isso. Mas que, crescendo em bons ambientes, com pessoas que estão te ativando, potencializando aquilo que você tem de bom, memórias com significados positivos, você vai se tornando uma pessoa muito melhor. Você vai ressignificando algumas feridas. E você vai se comportando como tal. Você vai se comportando como aquelas pessoas, entende? Agora, você teve registro negativo, continua no ambiente tóxico, continua no ambiente de vulnerabilidade, não vive novas experiências, você não é ativado através do ver, do ouvir e do sentir. E aí você permanece vivendo aquela vida medíocre, vivida com feridas, vida com dor, vida com dificuldade, sem prosperidade em nenhuma área da vida. Lília, mas tem gente que ainda, como pela falta de conhecimento mesmo, de informação, ela vive uma vida né, não próspera, digamos assim, em diversos aspectos, seja ele no relacionamento ou falando de dinheiro mesmo, mas elas não conseguem resultados e elas nem sabem quais são as suas feridas emocionais. Como é que eu identifico? Porque às vezes a gente tá ali caminhando, nada e não chega na praia, mas a gente não sabe o porquê. E às vezes tem alguma coisa travando ali no subconsciente, mas como é que eu identifico? Perfeito. Tudo nos trava, de verdade. Todas as nossas experiências, em algum momento, vai nos travar e nos paralisar em determinadas áreas. Principalmente a questão financeira.
é um ponto que muita gente tem a escassez financeira porque não teve essa base de entender como é que funciona essa questão. Até por conta das crenças das pessoas que ela conviveu, a ambiência. Como é que eu descubro que ferida eu tenho, já que eu não estou tendo resultado na minha vida, os resultados que eu gostaria? Primeiro, se você não está tendo resultado positivo, você já tem ferida. Entende? Você já tem algo ali. Por você não estar desenvolvendo, você tem algo. Então, o que é que eu recomendo? Não tenho condição de buscar um especialista, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, um ativador, um mentor nessa área de desenvolvimento e tal. Eu vou buscar. Eu vou para os livros, eu vou para os vídeos, eu vou para o canal do YouTube. Essa conversa que nós estamos tendo aqui já vai fazer com que a pessoa reflita. Poxa, olha o que eu vivi na minha infância. Por isso que eu tenho insegurança. Olha a quantidade de medos que minha avó colocou em mim. Olha a quantidade de medos que meus irmãos ou que meus pais colocaram em mim. Olha a quantidade, sofri de bullying na escola, eu fui xingado, eu fui pisoteado, eu fui humilhado. Eu lembro de uma história, que essa história me impactou. E logo que eu comecei minha carreira em saúde mental, e quando essa cliente saiu do consultório, eu chorei muito. Por acho que uma meia hora eu fiquei, ai meu Deus, que história, que triste isso. Então, ela relatou em um momento de conversa e ela disse assim, foi uma sessão que eu tive com ela, e geralmente a minha primeira sessão é muito de conversa mesmo, a pessoa ficar à vontade de criar uma conexão, eu nem começo logo o processo terapêutico, é um bate-papo. E nessa conversa veio essa história, que ela disse que tinha um tempo que não lembrava. Mas aí a gente tem as perguntas poderosas para que a pessoa possa ir ativando e trazendo aqui para a consciência aquilo que a gente precisa saber. Mas um bate-papo bem tranquilo. E aí ela disse, minha mãe trabalhava como empregada doméstica na casa de uns parentes. Os parentes tinham muita condição financeira, mas eles não permitiam que eu e meus irmãos entrassem na casa e nem que a gente se alimentasse. Então, a irmãzinha mais velha, essa era a mais velha, ia com os irmãozinhos mais jovens, ficava com os irmãozinhos pequenininhos, recém-nascidos, fora da casa dos parentes ricos, e a mãe lá trabalhando. E, às vezes, o pouquinho de comida que levava, saindo da casa dela e levava para os filhos, às vezes acabava. Mas aquelas crianças sentiam o cheiro da comida. Olha só. Viam outras crianças, chega a ficar arrepiado, viam outras crianças saindo da casa com os alimentos. Ninguém convidava elas para irem para sentar na mesa ou comer, levar um pouquinho de comida, mesmo que elas ficassem fora. Então, aquilo, eu disse, meu Deus, parentes, por que fizeram isso? Por que fazem isso? Então, o que é que aconteceu com essas crianças, né? Principalmente ela, que era mais velha, que vivenciou aquilo impactou tanto. E ela criou o quê? Rancor, mágoa, ódio de gente com dinheiro. Ódio do dinheiro, porque ela via, as pessoas têm dinheiro, têm condição, têm comida, têm casa, têm tudo. Mas eles não são humanos. Eles não amam, eles nem estavam preocupados. Então faz mal, né? O dinheiro faz mal, então. Ela dizia, o dinheiro faz mal, o dinheiro não é bom. Então, ela não entendia por que ela não conseguia desenvolver. E quando ela pegava dinheiro, o dinheiro sumia. Quando ela pegava dinheiro, ela não investia, ela não ficava com dinheiro, ela não gostava de estar conectada e nem estar em ambientes com pessoas que tinham condição. Ela se sentia sempre inferiorizada em todos os ambientes. Então, imagina esse registro. Ela tinha apenas 10 anos. Os outros, acho que tinham 4, 3, e tinha um bebezinho, que disse que o bebê fazia cocô e não podia nem entrar para lavar a criança dentro, porque não podia usar o banheiro. Ela disse que fazia cocô fora, em um outro local. E não podia limpar a criança. Aí começaram a levar baldinho com água, porque não podia entrar em nenhum ambiente da casa. Gente, o que é isso? O que é isso? Mas existe. Mas eu também entendo, entendendo de comportamento, eu entendo o sofrimento deles e o porquê está relacionado à questão do dinheiro por não avançar. Olha a informação que ela teve. Viu, ouviu e sentiu. Tinha 10 anos. Então, ela está na fase adulta com escassez total financeira e ainda sem querer se relacionar com quem tem uma condição financeira melhor, né? E o que é que aconteceu com essas pessoas por serem dessa forma? Por que eles agiam assim? Tudo tem um porquê e uma causa. Eles também sofreram algum tipo de coisa. Então, a pessoa ferida, fere, é uma ação inconsciente. Entende? Então, eles criaram um bloqueio, essas pessoas, para não deixar que os outros viessem. Eles tinham também uma história. E como é que eu tive que resolver com essa moça? Eu tive que trazer o quê? Para que ela pudesse ressignificar essa história, que ela pudesse ativar a questão financeira dela. Trazer um novo olhar sobre essa história.
E aí eu pedi que ela pesquisasse como é que foi a vida desses familiares ricos. E como é que eles estão hoje? O que foi que aconteceu com eles para eles agirem como eles estavam agindo? E aí ela levou um tempo para poder pesquisar sobre isso. E ela voltou. E ela disse assim, Lília, muito obrigada. Porque agora eu estou mais leve. Eu descobri o porquê que eles faziam isso com a gente. Eu descobri que, de fato, ferido fere. E eu também descobri como é que eles estão hoje. Eles estão 10 vezes pior do que eu. Olha só. Do que eu e minha família. 10 vezes pior do que eu e do que a minha família. Então, ela tinha um emprego, sempre estava empregada, a família tinha um trabalho, só tinha escassez financeira porque realmente não sabia lidar justamente por conta de um registro sobre dinheiro. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu sobre forte impacto emocional. Por isso que é importante a gente gerenciar as nossas emoções, entender o porquê a gente sente o que sente. Então, eu lembro que eu, com 20 anos, eu tinha imaturidade emocional. E hoje, para algo acontecer e me desestabilizar, precisa ser algo muito tenebroso, né? Porque eu consigo gerenciar. E eu sei o que, de fato, quais são os gatilhos que me levam a ter um desequilíbrio maior. E aí eu sei exatamente o que eu devo fazer. Então, a gente precisa se conhecer. O que é que acontece para eu me desestabilizar? Então, por exemplo, meu marido, quando demora a chegar, a gente teve um registro de um funcionário, né, da família, que ele foi sequestrado. Olha. Né? E aquilo marcou para vocês. E aquilo marcou, né? E quando meu marido demora um pouquinho, parece que vem um filme, é um gatilho. Então, eu sempre digo para ele, saiu da empresa, compartilha, manda uma mensagem, diz onde está, tá tudo bem se ficar, mas me avisa. Porque é uma coisa que vem, eu fico desestabilizada, eu já fico nervosa. A falta de informação naquele momento, né? Aí eu fico com um tremorzinho, um tremor. Eu fico, né, nossa, e já fico. Cadê que não me avisou, né? Ele só precisa me avisar, eu só preciso saber que está com o celular ligado, não esteja onde esteja, estou aqui, avisa. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu preciso saber que tá tudo bem. Porque, né, agora eu já sei, é um gatilho, já comuniquei a todos que me comunique para que eu fique tranquila, e quando vem, aí eu vou ressignificar, vou atrás da solução. Eu não posso focar no problema, porque eu sei que isso vai me dar um desequilíbrio emocional. Tudo que você foca expande, tudo, né? Tudo que foca expande. E a gente precisa focar na solução. Aí você falou nessa história aí, e como meio de resolução, é conhecer os motivos pelos quais está passando por isso, né? Aquilo está afetando você. Então, é buscar saber por que aquilo está afetando. Essa pessoa que você citou, né? Ela já sabia a causa. Ela já sabia, na verdade, aquilo ali. Conversando com Lília, aí ela descobriu. Isso, na conversa. Ela tinha só o bloqueio, mas não sabia que estava relacionado a essa história. Ah, entendi. Tem muita gente que não sabe. Você, por exemplo, porque assim, nossa memória, ela é muito poderosa, ela registra tudo o que aconteceu na infância, até coisas que... Porque assim, no dia a dia, a gente... As coisas são tão urgentes que a gente não tem tempo para pensar na infância. A gente não tem tempo para raciocinar e fazer aquela continha. Meu Deus, aconteceu isso. E tem gente que nem lembra. Nem lembra. Tem muita coisa que eu não lembro. Tem pessoas que eu vi na minha infância que hoje, se eu olhar, eu não reconheço. Você acredita? Tem pessoas que conviveram comigo, próximo, que estudou comigo. Eu não tenho umas pessoas que eu não consigo mais reconhecer. Eu por exemplo... eu consegui identificar muita coisa. Como meu pai, ele não confiava... Presta atenção nessa história. Pronto, teve aquela historinha lá da criança, que eu fui enxotada quando eu fui cantar a musiquinha da minha formatura pra ele, né? Ele, sai daqui, menina besta, né? Os pais diziam isso. Então, aquele teve um impacto muito forte. Uma outra vez, eu precisei fazer porque naquela época era vestibular mesmo. Não tinha Enem, não tinha SISU, não tinha nada disso. Não tinha essas ajudas governamentais que hoje tem. E aí, pai, eu quero fazer um vestibular, né? E ele, tu vai passar nada? Tipo, não acreditou em mim. Eu fiz diferente, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu iria passar para provar para ele que eu conseguiria. O que eu fiz? Eu passei, fiquei entre os 13 das vagas que tinham, né? Que era a UPE na época. E aí,
enquanto ele estava vivo, eu estava cursando lindamente, maravilhosa, 2 anos, nota, só as melhores notas. Quando ele morreu, eu parei a faculdade. Aí não fez mais sentido, né? Não fez mais sentido para mim. E aí eu fui fazer alguns treinamentos, e aí eu descobri que nada que eu começava, eu terminava, porque ele era assim, era tipo uma maldição de geração, nada que eu começava eu terminava, a faculdade entrava junto, e que isso era um impacto também da forma como ele acreditava em mim. Na verdade, ele não acreditava, então não fazia sentido para mim terminar a faculdade, porque ele não estava mais vivo para ver. Mas aí eu disse, eu vou terminar. Não é por ele, é por mim. E aí eu terminei. Eu passei, acho que 2 anos com a faculdade trancada. E quando eu descobri isso, eu ressignifiquei, fui lá e terminei. Então, são todas essas questões que você tem que descobrir, né? Exato. Você tem que descobrir. Você realmente mergulhar, é um olhar para dentro da gente. E a gente fazer rotas, mudar estratégias e poder realmente fazer escolhas. Uma decisão muda destino. Então, a sua decisão, você precisa realmente analisar. Será que isso é a melhor forma? Será que essa é a melhor decisão? Então, a gente precisa parar para refletir, porque até as decisões e as escolhas, elas são emocionais. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado sobre as escolhas que nós estamos fazendo, sobre as decisões que nós estamos tomando por nossa vida, porque elas são realmente muito emocionais. A gente precisa ficar atento. A gente falou muito sobre o ambiente familiar. Mas existe também, você falou lá em uma das feridas emocionais, a traição, se discorreu sobre isso, e um dos impactos, né, na vida adulta e também são os fins de relacionamentos, né, relacionamentos abusivos, e tem algumas pessoas que não tiveram acesso, que hoje a gente tem a informações. Então, fins de relacionamento impacta muito na vida emocional das pessoas. Fala pra gente de que forma as pessoas podem identificar isso e como elas podem mudar. Exato. Relacionamento conjugal está totalmente ligado novamente à criança. Tudo que ele viu, ouviu e sentiu. Como é que o pai se relacionava com a mãe? Quais foram os registros que ele teve sobre casamento? O que é que ele traz sobre relacionamento conjugal? Então, tudo que ele viu está ali registrado no inconsciente dele. Então, nós acabamos repetindo o padrão de pai e mãe. Nós acabamos repetindo o padrão das pessoas que nós convivemos. Então, teve crianças, por exemplo, que viviam o tempo todo assistindo novelas, filmes na infância, ligava ali a TV, aquilo ali estava registrando e programando a mente dela. Então, aquelas novelas, com aquelas histórias, às vezes até conviviam razoavelmente, entre o pai e a mãe conviviam razoavelmente bem, mas aí ele criou um registro, uma memória através do que ele registrou. Até com os filmes, com as novelas, com os vizinhos. Professor programa. Então, tudo está muito interligado com a nossa criança, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu estou num relacionamento abusivo, eu estou em um relacionamento onde eu estou sofrendo, e aí você precisa observar. Existe carência afetiva envolvida nisso. Entende? E você acaba também não tendo autoestima. Tem pessoas que mais amam o outro do que se amam. Então, ela começa a aceitar qualquer migalhas. Outras, por culpa, por algo que ela cometeu ali numa fase da vida, algum erro, por exemplo, alguma falha, e ela diz, não, se eu estou aqui, eu já falei com alguém, então eu tenho que ficar, eu preciso pagar por aquilo que eu fiz. E ela vai ali novamente, aceitando migalhas e vivendo, por conta de uma carência afetiva, por conta de registros que ela teve, que relacionamento é desse jeito mesmo, e tá tudo bem o meu, porque ela teve uma programação de que relacionamento é assim, com traição, com brigas, entende? Às vezes com agressão física. Com agressão física, era aquilo, é o registro, é a memória que ela tem. Então, ela não conhece nada diferente. Então, o meu convite a vocês que estão assistindo aqui o Petrocast é você realmente poder ter clareza sobre sua vida. Poder ter clareza e fazer um passeio sobre o seu passado. Fazer um passeio sobre as pessoas que você realmente conviveu e poder ver que você pode estar repetindo, geralmente. Repete padrões e que você pode, de fato, estar programado para viver exatamente como você está vivendo. Ou com escassez financeira, ou dificuldade nos relacionamentos, ou
mendigando, aí recebendo migalhas de um relacionamento, sofrendo nesse relacionamento, inclusive por não ter sido amado, inclusive interligado com o abandono e com a rejeição. Com a rejeição. Fatos muito comuns que acontecem, inclusive uma vez eu ouvi um relato de Bruna Marquezine falando, e isso acontece muito, que é, você viu ali no ambiente familiar um relacionamento conturbado, em que não havia respeito, e aí você atrai pessoas daquela mesma forma, né? E aí você se acostuma tanto com relacionamentos conturbados que você acha que aquilo é o tipo de relacionamento que você precisa para você, porque você perdeu a noção das suas necessidades, do que é verdade, do que é, né? E aí só atrai aquele tipo de relacionamento que, quando encontra o relacionamento que é realmente o perfeito, que traz paz, que traz calma, porque amor traz a segurança, a calmaria, né? E aí não se acostuma, acha que não está apaixonado, acha que não vai gostar, porque é diferente daquilo que ela conviveu na infância. Parece que está tão acostumado com o conflito, que quando encontra a paz, acha estranho. Acha estranho. Por quê? Na verdade, de que tudo é emoção, tudo é energia. Então, veja, nós somos viciados emocionalmente. Então, viciado em reclamação é um vício emocional. Vício em brigas é um vício emocional. Vício em conflitos. Vício em vulnerabilidade, em guerras dentro do lar, né? Discussões. Isso é um vício. Vício em droga, vício em sexo, vício em pornografia. Uhum. Então, observe quais são os seus vícios. Tem gente que está viciado em ficar só. Porque ela foi programado, por exemplo, fica aí no teu quarto, fica aí, faz seu computador, fica aí. Eu fico acostumada a ficar sozinho, porque os pais precisavam sair, não tinha irmãos, não tinha primo, não tinha amigos, e os pais só confiavam que ficasse só, e ficava só. Então ela é viciada em ficar só, não suporta que uma outra pessoa entre no espaço dela, porque ela foi programada e acostumada a estar ali. O que é que aconteceu na pandemia? 2 anos de pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas. E aí, né? Vários problemas foram aflorados. Vários problemas foram aflorados. Pessoas desenvolveram ansiedade, pessoas desenvolveram introspecção, relacionamentos virtuais e não suportam mais o contato físico. As pessoas não suportam mais falar o telefone. Isso, quer só digitar, manda um áudio. Quando você liga, ela já desliga, porque não quer mais ouvir, não quer mais esse contato. Então, a você que está aqui nos assistindo, tudo é sistêmico, tudo está conectado. Precisa visitar o teu passado, precisa entender o que é que te aconteceu lá, como está programada a sua mente, estude sobre isso, vasculhe sobre isso, porque você não nasceu para sofrer. Nós não nascemos para sofrermos. Nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para sermos abundantes. Nós nascemos para sermos prósperos, ter amor e ter paz. Então, não tem. Se você está em uma vida que é medíocre, que é uma vida que está desafiadora, que é uma vida que pensa, você não merece isso. Você merece algo muito melhor. Então, é ressignificar a tua história. É fazer uma nova programação mental. É gerir as suas emoções e dizer, eu nasci para ser feliz, eu nasci para dar certo e eu não aceito migalhas. Eu não aceito qualquer condição. Eu aceito o que é bom para mim e para os meus. Então, é desenvolver essa linguagem de profetização, é desenvolver o processo de se autoconhecer e fazer uma nova programação. O que é bom? Talvez você esteja viciado achando que o bom é o vício, que o bom é o mediocridade, que o bom é estar só, mas não é. Nós nascemos para viver para pessoas e com pessoas. Somos seres. Por exemplo, nós não conseguimos viver sem o aconchego, sem o cuidado. Um bebê, ele não vive como um animal vive sozinho no meio da selva, que já aprende a nadar, a caçar. E até um animal, ele precisa de todo o cuidado quando ele está iniciando a vida. Exato. Depois quando ele já está preparado para enfrentar, é que ele... E mesmo assim ele consegue viver sem o amor. Agora o ser humano não consegue viver sem o amor. Falso. Ele não consegue viver. Ele pode até tentar. Ele pode até mas vai tentar. sempre ter um vazio. Sempre tem um vazio. E é sobre isso, é sobre as feridas. Então,
Eu recebo pessoas que foram deixadas no berço gritando por horas com fome. Eu recebo pessoas, e isso é abandono e rejeição, falta de amor, falta de cuidado. Ele pode até sobreviver porque alguém deu comida, porque alguém tirou a fralda suja, ou porque alguém deixou largado ali e alguém deu um pouquinho de carinho para ele, que pode ter sido um vizinho, um amigo, sei lá quem. Mas aí ele sobreviveu e seguiu, mas ali ele vai desenvolver vícios. Eu faço trabalho nos presídios e quando eu estou ali conversando com aqueles presidiários, eu olho para eles como criança. Na verdade, eu olho para todo mundo como criança. Eu vejo uma criança em cada olhar. E chegando lá, ouvindo as histórias, não tem como. Se você for humano, se você for uma pessoa humana e normal, você não tem como não se sensibilizar. Entende? Não tem como você não dizer, meu Deus. Se você perguntar o que é que você passou na tua infância, não tem como você não entender que ferido vai ferir, pronto. E que ele precisa de cuidado para que ele possa ressignificar aquela história de dor e que ele possa, de fato, amar o ser humano. Porque o registro que ele teve foi um registro negativo e como é que ele vai amar se ele não foi amado e cuidado? Porque tudo é aprendizado, e às vezes foi amado por uma pessoa, mas que ele deveria ter sido amado, ele não foi. Então, quando conversamos ali com os presidiários, ele diz, eu fui abandonado pelo meu pai. Eu tenho histórias de que o pai pegava o filho com 3 anos de idade, colocava de cabeça para baixo e xingava, dizia coisa horrível, falava coisa horrível, batia, colocava até arma na boca, dizia que ia ser um vagabundo. Histórias de padrastos que a mãe estava com aquela pessoa porque não tinha outro jeito de manter a sua família, porque foi abandonada pelo marido, pelo pai dos filhos, enfim. E o padrasto chegava com um cigarro e furava essa criança toda, queimava o corpo inteiro, a criança queimada. E a mãe, às vezes, via, mas não podia fazer nada, porque não tinha nem o que dar, o que comer, não tinha nem onde morar, e deixava. E dizia, filha, é o que a gente tem, não liga, saia daqui, sei lá. E via a conivência daquela mãe, e o que é que acontece? Ele se sentia rejeitado pelos dois. Ele não foi acolhido, amado, abandono, rejeição do ser humano para uma outra pessoa e dizer assim, eu te amo. Ele não teve uma memória de amor. É dele, para fazer o mal. Então, para você chegar para essa pessoa, para se aproximar e até tirar algo dele, não. E você mantém uma distância até que ele gere confiança em você. E vê realmente uma forma de você se aproximar. Por exemplo, você falou aí de crianças, né, de pessoas que descobriram que não eram alimentados. E eu acredito que no teu trabalho, como você é hipnoterapeuta, você precisa usar, né, a hipnoterapia. Como é que pode ser usado para fazer essas descobertas? Uhum. Então, eu não utilizo hipnose de palco. Se qualquer pessoa me encontrar e diz assim, me hipnotiza aqui, faz um show. Eu não faço, porque eu tenho responsabilidade pelo meu trabalho. Não que a hipnose de palco seja algo errado, é algo que cada um atua da forma que quer atuar. E eu respeito todos os profissionais, todas as áreas de atuação. O que eu amo fazer é a psicanálise, que a psicanálise a gente acessa o inconsciente, nós somos investigadores da mente. E a hipnose, ela vem como uma ferramenta a mais. É um plus, que eu só vou utilizar ela no momento oportuno, no momento que se for necessário. Depois de uma geração de confiança, depois de muitas tentativas de outras ferramentas, e aí eu digo, agora sim, com a permissão do meu cliente, do meu paciente, vai ser utilizada a hipnose. Porque então, ela é uma medida que é utilizada como, assim, não vou dizer a última, né? Mas uma medida alternativa, depois de tentativas de resolver de outra forma. Então, porque tem gente que tem medo da hipnose, tem gente que não se sente confortável, acha que vai perder. Que usa para o mal também. Mas ela é efetiva? Ela é efetiva, para se descobrir algo. Porque como é que você vai... Para solucionar... porque, por exemplo, eu digo porque eu já vivenciei isso. Por exemplo... Como é que... Você lembra de quando você era criança? Não lembra, né? Não eu também lembro, não lembro. Lembro algumas coisas então, assim, como é que eu vou descobrir que eu ficava com fome se eu não tiver como voltar ali à infância? E a hipnose ajuda nesse processo. É super tranquilo. Só que a gente precisa usar com certo cuidado. Porque, existe, assim, gente, isso. Tem coisa que você não precisa acessar. Se tá lá, pra que mexer?
Você tem que ter até esse cuidado. Agora, por exemplo, você vê ali que a pessoa está desenvolvendo, está indo bem, mas tem algo, tem um vazio, tem uma dor, tem um desespero emocional, tem algo. Então, certa vez, eu estava com uma aluna, que eu e Larissa, nós somos sócios no projeto da Fisioquântica, né, que são os florais, e na Nova Mentalidade, que é uma mentoria. E lá a gente tem muitas alunas, né? E lá são muitas histórias, a gente ajuda nessa mudança de mentalidade, né? Dessa mudança do mindset mesmo e ativação. E certa vez eu estava em Fortaleza e fui convidada ali para ministrar um treinamento com a equipe em Fortaleza. E aí uma pessoa disse, eu gostaria de fazer um processo. Vai ficar quantos dias em Fortaleza? Eu disse, mais 2 dias. Eu gostaria de passar por um processo contigo e tal. Eu digo, maravilha, vamos lá. Eu atendi, né, essa pessoa 2 vezes. E aí, nesses 2 dias, ela quis uma sessão atrás da outra. E aí fizemos esses 2 dias de sessão. E aí depois ela quis o processo online. Fizemos o processo online, mais umas 5 sessões. Estava indo bem, estava indo muito bem e tal. E aí ela me ligou depois da 5ª sessão. E disse, Lilian, veio algo aqui e está me machucando. E eu não sei bem o que é. Mas quando vem essa imagem, me contou mais ou menos o que é que aparecia em sonho e até nos pensamentos, uma angústia. E eu quero ir para Petrolina. Eu vou pegar para você fazer um processo comigo, porque eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. E ela veio, fizemos o processo. E lá a gente descobriu que, aos 10 anos, ela tinha sido abusada pelo irmão. Então, foi um momento muito lindo, de verdade, de destravar, de colocar para fora aquela ferida que estava ali. Então, ela gritava, ela gemia, enfim. E a gente conseguiu acessar. Então, assim, eu tenho muitas histórias, né, de relatos de coisas que nos acontecem que às vezes não vem porque não é para vir. Uhum. O nosso corpo é perfeito. O inconsciente tem que existir, o inconsciente, subconsciente tem que existir assim. A gente só deve acessar quando deve, de verdade, para organizar algo. Então, quando a gente trouxe esse fato para a consciência, ela não conseguia entender o porquê que ela não tinha afinidade muito com a mãe, afinidade muito com o irmão. Existia um distanciamento. E esse vazio ficava por falta dessa relação. E ali, quando a gente descobriu, bingo. Eis o motivo do distanciamento com a mãe. Eis o motivo do distanciamento com o irmão. Por não ter essa afinidade. Por quê? Poxa, eu tô lá, doente. Minha mãe não estava lá para cuidar de mim. E permitiu que meu irmão me abusasse sexualmente. Entende? Então, foram muitos episódios de registro na infância de que ela sentiu o abandono da mãe por a mãe não estar protegendo ela. Inclusive, a mãe puxando mais para os filhos e deixando a filha um pouco de canto. Enfim, as preferências que são também inconscientes, tá? A mãe não faz o que faz conscientemente, ela faz inconsciente. Então, tudo está interligado. Então, a responsabilidade da hipnoterapia, ela vem nesse momento. O momento de que o processo terapêutico ali está avançando, está indo bem, mas algo aconteceu, veio um registro e que a pessoa está travada em algo, está sentindo uma angústia, e a gente vai lá e acessa para poder trazer essa informação, ressignificar. E aí a gente vai trabalhar o perdão, preciso ressignificar o fato, trazer um novo olhar. Coisa, né? Já segue por já outro vai para outro processo. Por outra ferramenta e um outro processo, que aí a gente já vai ativar o lado positivo do que lhe aconteceu. Vamos ver o lado positivo do que te aconteceu? Lilian, e existe alguma ferida, por exemplo, você já recebeu algum paciente que a ferida foi persistente, que você não conseguiu resolucionar e que a pessoa resistiu em aceitar? Sim. Acontece das pessoas não quererem acessar e não querer reconhecer, não se permitir por medo, por receio, enfim. Então, acaba que a pessoa diz, não, foi bom até aqui e eu não quero mexer mais, não. Eu não quero mexer mais, eu vou deixar esse negócio aqui. Mas acaba que com 2 anos, 3 anos depois ela volta e acaba que a gente tendo que... Talvez ela tenha até percebido o que era e ficou com medo de ir a fundo, né? Ir a fundo. Na história, porque às vezes a pessoa tem medo também, né? Medo. E acha que o fato de você... Não, deixa pra lá, é um mecanismo de defesa. Mas, na verdade, prejudica mais do que ajuda, né? Cada caso é um caso, cada história é cada história. Então, assim, se você percebe que você poderia ser muito melhor do que você já é, por que não? Quantos casamentos são destruídos?
Quantas famílias são destruídas por a pessoa não se permitir um processo terapêutico, uma terapia de casal, por exemplo. Né? Que é fundamental. Que é muito bom. Tem muita nós, gente, em algum momento, precisamos desse ajuste, porque são duas pessoas criadas, e são pessoas diferentes, com crenças diferentes, com programações diferentes, moram juntas, têm filhos, acontecem várias coisas no ambiente. Divergências, e chega um momento e diz assim, deixa eu me permitir. Eu vou enrolar a terapeuta. Porque tem gente que não, né, prefere acabar, né, desistir, porque nem todo mundo está disponível a fazer essa escolha. Eu sempre digo, gente, tem filhos, cuide. Porque ali eles não pediram para vir ao mundo. Então, a responsabilidade de nós adultos. É nossa responsabilidade cuidar, honrar. Fica ali por um tempo, cuida, deixa seu filho formar personalidade, cuida desse casamento, faz processo terapêutico, vão buscar todas as ferramentas para poder viver. Porque é família, e principalmente quando tem filho. Por quê? Gente, isso é forte. Crianças que tiveram... a ferida, né, da separação do pai e da mãe, ela tem grandes prejuízos na fase adulta. Grandes prejuízos. Principalmente quando a mãe coloca o filho contra o pai. Ou vice-versa. O pai coloca a mãe contra o filho. Palavras negativas, porque a criança ama os dois. Ela não quer isso, Ela né? não quer isso, ela quer os dois juntinhos, ela quer ali papai e mamãe, ela tá ali com uma figura de, poxa, são as pessoas para me proteger. Então, os pais fazem alienação parental com os filhos. Para com isso, porque você é responsável pelo desenvolvimento da psique dessa criança. Você é responsável pelo desenvolvimento dela enquanto ser. Porque nós, adultos, eu sei que você tem sua história, eu sei que você tem suas feridas, mas eu estou trazendo conhecimento. Você colocou o filho no mundo, você é responsável por ele. Você é responsável pela programação mental dele, então dê o seu melhor. Tem muitas divergências sobre até que idade tem a formação, né? Tem gente que diz que é 7, tem alguns escritores que diz que é 8, diz que é 6, mas eu digo 12. Porque pelo estudo, pelas experiências que eu tenho, alguns outros estudos, eu acho que 12 anos está ainda formado. Ainda está no processo de formação. Por exemplo, aquela parada de maioridade penal 16 não existe, né? Porque, por exemplo, há quem diga, eu já vi uma psicóloga dizendo que até os 7 anos você dá muito amor, tem o toque, tem o carinho, muito amor, muito carinho, muito toque, para que a criança não seja indiferente quando ela crescer e que ela seja também amorosa com outras pessoas. Isso. E aí, a partir dos 7 anos, você começa a dar a ela pequenas responsabilidades. Isso, aqui é a autorresponsabilidade. Então, são várias fases, né? A gente tem a fase do complexo de Édipo, a fase da sexualidade, tem os objetos transicionais, que aí a criança vem pro peitinho da mãe, depois vai para outro objeto que é a mamadeira, depois da mamadeira vai para um ursinho, do ursinho já é mais a conexão com outras coisas, outras pessoas, e aí vai até vir um namoradinho, enfim. Então, tudo tem que ser observado. São fases na vida de cada pessoa. Agora, é claro, a gente tem fases e fases. A fase ali de bebê é a fase de cuidar, de amar, de proteger, de positivar, de olhar para essa criança e dizer o seguinte para ela: você é abençoado, você é filho amado do Criador, você é forte, você é corajoso, você é seguro. Quanto mais você ativar, eu percebo, o meu filho mais velho tem 15 anos. E eu ainda não tinha o conhecimento, eu tinha outros negócios, eu ainda estava estudando sobre essa área. E eu estou há 10 anos nisso, e eu percebo a diferença da minha filha de 8. Eu estou há 11 anos, mais ou menos. A minha filha de 12 pegou já o início disso. Uhum. E a minha filha de 8 anos. Como que ela é ativada na autoestima, sabe? Muito mais do que o meu filho de 15 anos. A gente faz tanta diferença. Se os pais soubessem o quanto muito faz diferença. Principalmente porque eu estava noiva, estava organizando o casamento e nisso eu engravidei. Então, inconscientemente, poxa, não era agora. Mas ele, no dia que eu descobri, foi sempre muito amado. Mas o registrozinho, poxa, não era agora, porque estava organizando o casamento e tal, porque não veio depois e tal. Então, né? Então, ali já ficou um registro, ele já recebeu uma primeira informação, sabe? Então, a gente precisa agora não, as outras duas foram programadas. Então, existe uma total diferença. Total, além de personalidade, existem
momento de gestação. Então, eu percebo que meu filho ele precisa ser bem mais ativado, agora está com 15 anos, a gente precisa acompanhar melhor, precisa ajudá-lo no processo de ressignificação de algumas memórias que ele teve, né? Principalmente porque eu estava em uma crescente na minha carreira, então precisava deixar ele muito só para poder estudar, para poder trabalhar, para poder só não, porque a gente tinha suporte, mas não estava com a mamãe ali, né? 100%. Então, tudo a gente tem que observar. A gente precisa observar, os nossos filhos precisam dessa nossa atenção, desse nosso cuidado, dessa nossa responsabilidade, porque somos responsáveis, sim, pela personalidade, pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Eu me sinto muito culpada com minha filha. Na verdade, não é nem culpada. Eu reconheço. Responsável por algumas coisas. Minha filha, eu já sabia disso. E aí, eu recebi o relatório dela. Ela nasceu, né? E aí veio a pandemia. Então, com 2 anos, ela ficou era dentro de casa. Então, ela não tinha convivência com crianças da idade dela. Ela só tinha convivências com a irmã, que é... Quantos anos mais? Ela tem 11 anos, né? Minha filha tem 5 e a irmã dela tem 11 anos. Então, só tinha convivência com ela. Quando foi para ela se adaptar à escola, ela não... É como se ela não tivesse facilidade para lidar com crianças da idade dela. E aí eu já sabia disso, mas a escola, né, me notificou que ela só queria ficar do lado de adulto. Por quê? Porque ela só teve convivência com adulto, né? Então, mas não foi nem culpa sua, né? Foi culpa do próprio momento que a gente viveu, né? Foi um momento desafiador. Mas tem como reparar isso. Então, mas já cria uma nova programação para ela, para ressignificar. Agora, assim, o relato que ela tá passando, né? E várias outras pessoas acho que também enfrentam essa mesma dificuldade e às vezes com problemas até maiores, né? Exato. São muitos problemas, né? Só que a gente tem que focar na solução. Não dá para ficar focado. Dá para solucionar, não é só... Vamos buscar ajuda. Existem muitos profissionais, existem alternativas dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições. A gente tem internet, que é uma bênção, muitos bons conteúdos. Vai lá para o Spotify, né? A gente tem aí YouTube, tem Instagram com muito conteúdo bacana. Vai para os livros. Existem muitos profissionais, então a gente precisa focar na solução e não focar no problema. E, de fato, buscar esse autoconhecimento, nos conhecer, criar uma nova programação. Existe um documentário que chama O Segredo, né, que eu recomendo, super recomendo, é bem interessante. O Segredo aonde? Fala sobre um documentário que tem no YouTube. O Segredo. Já assisti, tem um livro dele. Recomendo muito filmes, tipo A Cabana, que fala muito sobre a questão do perdão. Então, a gente precisa estar buscando conteúdos, buscando informações que vai nos ajudar numa nova programação. E o que é essa nova programação? São novas crenças, são novas verdades. E assim, importante lembrar, Lilian, para quem está assistindo agora, que tem que viver em constante manutenção também. Sempre, é igual um carro que faz revisão. Exatamente, tem que ficar em manutenção, porque como está no nosso subconsciente, a gente vai encontrar situações no dia a dia que vai fazer a gente lembrar, que a gente pode cair, então a gente tem que estar repetindo o tempo todo, tem que estar estudando, tem que também, né, eu digo sempre que eu acho que o maior terapeuta de todos os tempos é Jesus Cristo. Então, se você puder... Porque, assim, antes da formação de coaches, pedagogos, neuropsicopedagogos, como é você, já tem a Bíblia que fala muito sobre isso. A gente fala de uma forma mais democrática, porque a Bíblia é um pouco mais difícil de entender. Isso. Mas já existia isso, né? Então, eu acho que você se apegar a essas coisas e estar sempre em manutenção ajuda muito. Eu digo porque eu fiz muito isso. E você falando sobre isso, eu lembrando aqui do documentário. O documentário Segredo, ele vai direcionar você para você acreditar, para você ter fé. E aí sempre fala, o segredo. Aí é a fé, né? E aí, se você olhar direitinho ali, tem muito de Jesus naquilo ali. Tem muito mesmo. É porque eles não colocam de forma explícita porque tem muita gente que tem a fé direcionada a outra coisa, né? E também é válido no caso do Segredo. É válido. E aí por isso que... Vou assistir. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Lilian. Ela vai ficar só visualizando as coisas. Vamos pular agora. Você também é Master Coach, neuropsicopedagoga, me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber qual é a diferença entre o psicólogo e o coach.
Vamos conversar. O psicólogo, ele trabalha muito forte com a consciência. E é um profissional da área da saúde, bacharel, habilitado, e ele trabalha, né, nessa sequência. O psiquiatra vai recomendar para o psicólogo ou diz, procura aí um outro tipo de terapia e fica ao critério. O psicanalista, ele vai, porque a nossa mente é o seguinte, 5% é consciência e 95% é inconsciente. Então, veio Freud aí, trabalhou forte a psicanálise e aí ele vai para os 95%. Que ali tem fantasias, medos, pulsões, programação, vai para a infância, 0 até 12 anos. Alguns dizem que é até 7, alguns dizem que é até 8, mas eu sempre digo que é até 12, pelos estudos que eu tenho feito e outras pesquisas também. Então o psicanalista, ele é um investigador da mente. Então, geralmente a gente diz, eu vou para análise. Análise, eu vou passar por um psicanalista. Eu vou ser analisado. Então, o processo terapêutico de análise. Porque a psicanálise é uma especialização, um aprofundamento da mente. Então, um psiquiatra, ele pode ir lá estudar psicanálise. Um psicólogo, ele vai e estuda psicanálise. Então, quem é da área de desenvolvimento humano, vai lá e estuda psicanálise. Então, por exemplo, eu sou graduada em secretariado executivo bilíngue. Então, eu fiz especialização na área de administração, gestão de pessoas. Quando eu estava na área de gestão de pessoas, recrutando pessoas, eu disse assim, gente, eu preciso entender mais sobre a mente. Porque até aqui não dá para... Preciso saber mais. E aí, na época, não tinha um curso de psicologia aqui, também eu não tinha interesse de ser psicóloga na época, eu queria um curso que me desse um plus, uma contribuição. E aí fui e encontrei a psicanálise. E foi um divisor de águas, assim, de aprofundamento. E aí eu não parei mais de estudar sobre a mente. Aí fiz psicologia positiva, aí fui estudar sobre hipnoterapia, e aí vamos lá agora falar sobre o restante, né? Então, psicanálise é o aprofundamento nos 95% que é o inconsciente, a psicologia com a consciência. Trabalha nos 5% ali, a psicologia. Isso é, os 5%. Agora tem psicólogos que são psicanalistas, aí ele fecha os 100%. Né? Porque alguns gostam da psicanálise, da atuação da psicanálise, e outros não, vão para outras linhas. Tem psicólogos que trabalham só com o presente. Com mais o comportamento, né, que é o terapia cognitivo-comportamental. E aí é só você analisando e verificando aquilo que realmente cabe, né? Então, assim, eu sempre digo a todos, conheça o psicólogo, conheça o psicanalista, entende? Porque se você pegar um psicólogo, psicanalista, muito bom. É importante a gente conhecer as diversos tipos de terapia, porque você vai se identificar com alguma. É porque tem umas abordagens que são diferentes, né? Isso, são bem diferentes, o estilo do profissional, porque tem profissional que traz outras ferramentas. Então, eu não fico só na psicanálise, eu não fico só com Freud. Então, eu vou para... Eu olho para o C ali, eu digo, completa, eu tenho que resolver. Ela vai do psicólogo, né? Que ali trabalha os 5, aí depois vai para os 95, e ainda se não resolver, vai para a hipnoterapia. E vou para o coach, e vou para a PNL, que é a programação neurolinguística, né? Que a gente complementa com a programação. Qual a ferramenta que você mais usa? Então, eu uso muito a psicanálise e uso o coach e a PNL, né? E hipnose, se necessário for. A cartinha da manga, a hipnose. Gente, ela é muito fera. É impressionante. E o que é o coach? O coach é uma ferramenta que todos nós precisamos acessar, precisamos ter. Porque, por exemplo, utilizei a psicanálise, né, trouxe algumas coisas ali do meu inconsciente e organizei, trouxe mais algumas coisas mais profundas com a utilização da hipnose, e aí eu vou trazer a PNL com afirmação, com a nova programação, entendendo o que é modelagem, o que é rapport, e usando essas ferramentas todas para ir estruturando a nossa mente, fazendo novas programações, trazendo novas crenças. E aí a hipnose vai ser utilizada para acessar algumas coisas ali que estão bem escondidas, bem profundas, e a gente vai utilizar se necessário for, e a PNL vem como plus. E o coach vem com o quê? Com ferramentas poderosas para direcionamento. Aí já vai para a área de carreira, né? Carreira, pessoal. Por exemplo, tem uma ferramenta no coach que eu utilizo que são 19 maneiras de restaurar um relacionamento. Opa! É uma ferramenta do coach. Então, por exemplo, eu tratei ali o marido com os processos terapêuticos, depois eu puxo ele com uma ferramenta do coach, entende? Que é muito terapêutica também.
Porque eu trabalho com o coach integral sistêmico, que é muito de inteligência emocional. E aí vem a inteligência emocional como plus para poder orientar ele como é que eu uso e devo usar a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Eu preciso gerenciar e controlar as minhas emoções. Por exemplo, tem uma pessoa que é explosiva, que é descontrolado, que fala sem pensar, que não respira, que agride as pessoas, que não trata bem nem a ele mesmo nem aos outros. Então, ele precisa olhar para ele e dizer: o que é que você acha desse seu comportamento? Vou indicar aquela pessoa lá para ir para Lilian Cossiama. Já pensou? O que é que você acha? O que é que você acha desse seu comportamento? Como é que a pessoa precisa se ver em uma situação e ela se colocar em uma outra situação? Então, o coach vem com ferramentas. Tem uma ferramenta que se chama perdas e ganhos. Por exemplo, a pessoa está lá brigando com o marido, eu já fiz todo o processo terapêutico, tal, dos dois, vamos unir os dois, bota aqui a ferramenta, perdas e ganhos. O que é que você perde se você continuar casado? Aí ele vai escrever o que ele perde. O que é que você ganha se você continuar casado? O que é que você perde se você se separar? O que é que você perde se você não se separar? Então, é perdas e ganhos. Ele vai analisar o que é que eu vou perder e o que é que eu vou ganhar, separando ou ficando junto. E ali a pessoa tem um olhar. Nossa, a quantidade de coisa que eu vou perder. Entende? Ou a quantidade de coisa que eu vou ganhar com essa pessoa que está destruindo minha vida. Então, é uma ferramenta que agrega valor ao processo terapêutico. Entende? Então, por exemplo, eu estou nas empresas, eu faço o processo lá de mentoria de desenvolvimento pessoal. Então, eu estou com um grupo de líderes, que é algo que eu amo fazer. Estou ali com um grupo de líderes, eu já sei olhar as crianças feridas todinho, sei analisar cada comportamento. E ali estou analisando, já no processo terapêutico, só em olhar. E ali eu vou direcionar as ferramentas do coach para cada tipo de comportamento. E ainda tem análise comportamental, que é algo que eu amo, que ali você identifica os perfis, que é algo que é utilizado muito nas empresas. Então, existem líderes que são super executores, super dominantes, super explosivos, super gostam de arriscar. E tem os analistas, tem os influentes, os influentes comunicadores, tem os planejadores. Vamos ver se ela vai conseguir olhando pra gente. Vamos lá, qual é o meu perfil? Bora ver. Agora vai. Agora vai. E você é muito comunicativa. Muito comunicativa. Ele é bem analista. Ele tá aqui o tempo todo olhando tudo. Acertou! Ei, bingo. A gente já fez esse. Bingo, a gente fez. Deu exatamente isso. Maravilha. Agora veja, Lilian, eu sou isso. Eu complemento. Agora, eu vou ficar sempre comunicador e achar eu sou assim, vou morrer assim. Não, meu bem. O objetivo dessa ferramenta é você potencializar aquilo que você tem de bom e você também trazer dos outros perfis. Por exemplo, eu sou muito comunicativa, muito comunicadora, muito influente, mas eu também tenho uma dominância. E eu não tinha nada de análise. E aí, eu abri um empreendimento solo, me desafiando, vou montar o meu negócio sozinha, sem marido, sem ninguém, fui e abri uma distribuidora de vinhos. E eu quero começar só, vou começar aqui e tal. Executora, executando, vendendo, influente, vendedora. Mas cadê a análise? Cadê a mulher para analisar estoque? Cadê a mulher para analisar números? Com 6 meses depois, eu tomei um baque, um erro que teve lá nas notas e paguei R$15 mil. De uma tributação lá que foi feito, enfim, e tive que arcar. E aí eu disse assim, a partir de hoje, eu vou aumentar a minha análise. Eu vou olhar para isso. Ou trago alguém para colar, estar ao meu lado, para que eu possa trazer esse perfil com mais força, porque aí não pode ser tudo. Mas a gente tem que entender que em determinadas fases da nossa vida, a gente vai precisar desenvolver um determinado tipo de perfil. Eu lembro que a minha porcentagem era bem discrepante mesmo, porque eu sou muito... era muito comunicadora e muito executora, mas o resto estava tudo muito baixo. Já a Davi estava bem equilibrado. Era tipo assim, os dois aqui dela e os outros 2 aqui, bem embaixo. Já... E o meu já estava mais equilibrado. Ele é analista. Né? Ele é analista, comunicador, aí tinham os outros também. Executor e o outro lá. Qual era o outro? Mas o meu foi... O outro nome lá, não lembro. É executor, influente... E não, é o executor que é o dominante. Aí tem o planejador, né? O analista. E o outro é conforme analista. Exatamente. Conforme foi o mais baixo. Influenciador, executor.
Mas, assim, é impressionante essa análise legal. Aí, porque dá muito certo. Dá muito certo. Aí você é o quê? Com esse despertar, você entende mais. O meu marido é analista, por isso que ele observa, ele vê tudo, nananana, mas também precisa também ver se essa pessoa não tem um transtorno obsessivo compulsivo, precisa analisar várias coisas. Por isso que é interessante esse olhar. Não só olhar para o perfil comportamental, a gente precisa também aprofundar ele um pouco para outras frentes. E a ferramenta que eu trabalho, ela tem 36 páginas, então é 36 páginas sobre você, e você tem a oportunidade de receber feedback de 5 pessoas. Você envia para 5 pessoas, e essas pessoas lhe dão feedback do que ela percebe em você e do que ela exige de você. Caramba, então, quando a gente faz, demais. Muito poderoso. Quando você passa isso para um casal, aí o casal vai e analisa a esposa, e a esposa analisa, né, o seu cônjuge, e aí eles fazem essa troca. Olha aqui o que é que teu marido exige de você. E você não está dando. Olha o que é que ele exige de você. Então tá lá a linha bem vermelha do que ele exige, o que é importante para ele. E a mulher não faz, ou vice-versa. Então é bem interessante. E nas empresas também. O que é que o teu líder exige de você? E a pessoa está lá, longe daquilo que o líder exige. Então o líder não vai perceber, o líder não vai promover, o líder não vai fazer reajuste de salário, porque o líder não está conseguindo enxergar aquilo que ele quer naquele colaborador. Então nós temos que atender o nosso cliente como ele é, da forma que exatamente como ele é, e não do jeito que nós somos. Tem vendedor que você entra na loja e ele fica tererê, 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 tererê. Aí você falando. E você tá ali, você é um analista, você quer ver a qualidade do produto, você quer ver uma ficha técnica do produto, entende? Aí a pessoa fica só falando coisa que não tem nada a ver. Vai ficar lindo, e você, eu quero lá saber que vai ficar lindo, eu quero ver o material, eu quero ver se tem um detalhe. Aí ele tem que entender também um pouquinho de comportamento para poder analisar o que a pessoa, né, exato. Está procurando. Mas a PNL traz isso com muita força no seguinte: observe se seu cliente é visual, se seu cliente é auditivo ou se seu cliente é sinestésico. Isso é simples, a gente pode ter uma aula aqui só de PNL depois. E aí vê. O cliente é visual, geralmente ele se arruma muito, ele observa tudo, ele pergunta o que está aparente, ele se arruma, ele se comunica e tal. Já quando você vai para o auditivo, ele já se incomoda com barulho. Ele fala baixinho e fala perto. A voz dele é bem equilibrada. Ele não gosta de muito barulho, sabe? Mas ele vai pelo ouvir. Aí ele fala assim: você está ouvindo o que eu estou falando? Até a comunicação. E o sinestésico não. O sinestésico, você está sentindo? Você percebe? Você sente? Qual o seu sentimento com relação a isso? O dele é o sentir, o sinestésico. E ele fala com toque. Ele pega em você, ele abraça você. Eu sou sinestésica. Eu gosto de abraço, eu gosto de toque, eu gosto, né? Sinestésico. Agora já meu marido, ele não é sinestésico, ele vai ficar assim, observando, peraí, não gosto de muito toque. Então, a gente vai observando como que as pessoas são. Então, por isso que é importante todos nós buscarmos diversos tipos de ferramenta, diversos tipos de conhecimento, porque a gente precisa dar para o nosso cliente o melhor. Então, quando eu recebo um cliente, eu tenho que dar o melhor dele, eu tenho que entender o que é que ele quer, o que é que eu posso fazer para eu agregar. Então, nisso, eu preciso ter um mix de ferramentas. Por exemplo, por que eu fiz neuropsicopedagogia? Porque eu estava atendendo autista sem saber que era autista. Porque eu não tinha conhecimento. Eu estava atendendo uma pessoa com TDAH, ela tinha TDAH, eu querendo resolver outras coisas, tendo que a pessoa tinha TDAH. E como é que eu vou dar ferramenta de coach se eu não conheço as outras áreas? Então, eu atendi um menino de 18 anos, por exemplo, que o pai entregou e disse: dá um direcionamento de carreira. Como é que eu vou dar um direcionamento de carreira? Como é que eu vou comunicar com o autista? Quando ele entrou, ele rodopiou na cadeira. Aí mexia em tudo, olhava tudo, e já pegou o controle da TV e começou a mexer. E aí, ali eu já tinha o conhecimento da neuropsicopedagogia, quando eu recebi esse cliente, porque antes eu tinha sofrido com alguns. E aí foi incrível, porque ele sentou na cadeira rodopiando e eu rodopiando junto com ele. E mexendo na TV, e as ferramentas que eu utilizei já foram para agregar. E eu compartilhei com o pai. Eu disse: pai, o senhor sabia que o seu filho é autista? E para o pai aceitar.
Imagine uma situação. Ela utilizando a técnica, né? Para se comunicar, para acessar o autista. E ali ele lá rodopiando e ela rodopiando junto. Imagine o pai entra e vê aquela cena. Doido. Como é que pode? Mas aí o pai, para receber esse feedback que o filho, né? Aí disse, Lili, eu tava desconfiado e tal. E pronto. Agora tem aqui a lista dos profissionais que você vai precisar, né? E aí eu já passo lá, que é um processo multidisciplinar. Então, eu não posso estar sozinha no processo. Eu tenho que passar para quem realmente vive daquilo e só faz aquilo. Então, vai lá para essa psico, vai para o psiquiatra para avaliar, passa pelo neuro, primeiramente pelo neuro. E aí você vai direcionando e aí a pessoa lhe dá um olhar diferente sobre outros tipos de comportamento, situações, patologias, enfim. Vamos segurar aqui um pouquinho para a gente vai. Vamos falar dos nossos anunciantes? Vamos lá, vamos falar aqui da galera que tá junto com a gente aqui no Petrocast. Vamos dar as boazinhas? Valorizando até esse conteúdo, né, Adriana? Gente, associar a marca a um conteúdo de qualidade é incrível. É bom demais. Olha, vamos dar as boas-vindas à Sublime. Tem gente nova chegando. Ô, Sublime! Sejam conhece, né? Eu tenho certeza que Lilian, as cortinas é da Sublime. Gente, Sublime, cortinas e persianas. É sensacional. Soluções em cortinas sob medidas. Se você está fazendo aí o seu projeto, a sua casa, o seu comércio e está precisando, né, de materiais modernos para a decoração da sua casa, para as suas cortinas, persianas, para o seu escritório, Sublime é a empresa certa, porque eles são maravilhosos. Para vocês terem ideia, todo o nosso projeto de cortinas e tal é de lá da Sublime. Você não vê muito quando a gente tá no nosso episódio, né? Mas várias outras pessoas que gravam também aqui. Né? Aí sim a gente utiliza e o atendimento, são sensacionais. E o atendimento é muito, muito maravilhoso. Além disso, além de ter a Sublime persianas e cortinas, que fica lá na Avenida da Integração, tem também a loja que tem decoração. Tem muita decoração para casa, cama, mesa e banho, que fica ali na Avenida da Polônia. É maravilhosa a loja. Eu amo. Mandar um abraço para Ana Júlia e a filha dela também, que é maravilhosa e que, né, acredito no nosso projeto. Muito obrigada e bem-vindos. Bem-vindo, gente. Tomara que permaneça durante muito tempo aqui com a gente, compartilhando aí esses conhecimentos. Falando em conhecimento, bora falar do BIOS? Vamos falar do BIOS. Olha, gente, porque o BIOS, essa é para você que quer chegar ali no final do ano e arrebentar no Enem, tá? Se você quer se preparar com quem de fato entende, tem experiência no assunto, então, vai no BIOS, porque lá tem isoladas também para você que está precisando dar aquele up, né, em uma determinada disciplina. Então, BIOS está à sua disposição. Tem isoladas, tem também para concurso, se você quer fazer concurso público, lá também oferta aí oportunidades para você, mas agora o foco com certeza é Enem, é preparação, e você tem que se preparar com quem de fato é fera em aprovação no Enem, e aí a gente tá falando do BIOS. Valeu, BIOS! Hermiete, Mariana, abraço para vocês, gente da melhor qualidade. Demais. Vamos falar da Claridente com o Dr. Lovesi, né? Se você, né, tem o projeto aí de fazer a sua estética dental, melhorar o seu sorriso, você já sabe, quando você chega, o sorriso faz toda a diferença. Então, se deixar ele bem preparado para você atender o seu cliente, para você estar bem com a sua autoestima, Claridente é a empresa que eu indico, Dr. Lovesi, que entende tudo de estética dental e lente de contato, ele é especialíssimo. Então, um abraço para toda a turma da Claridente e Dr. Lovesi. Fala da Estúdio Dubos também, Estúdio Dubos fica aqui, vizinho à Galeria Dubos, que fica no Padre Cícero, na Avenida dos Correios, é a maior academia de bairro e com a estrutura belíssima, instrutores de qualidade, atenciosos para melhor lhe atender. Muito bem. E para a gente fechar também, queria mandar um abraço para o Dr. Fernando Sobrinho. Olha, Dr. Fernando Sobrinho é para você que tem aí seu pet, que quer cuidar bem do seu pet. De repente aconteceu algum probleminha, né? Ele tá com a patinha com problema, então ele pode resolver isso, porque ele é um dos cirurgiões mais capacitados aqui da região, tá? Ele é especialista em cirurgia de animais de pequeno porte, tá? Atende aí toda a região, médico veterinário, prestando serviço aqui em Petrolina, em Juazeiro e também na cidade de Senhor do Bonfim, na área de cirurgia geral, cirurgia ortopédica, neurocirurgia e também consulta especializada. O contato para você conversar com ele
É o 879-8805-6630 e o Instagram, @fernando.vet. Ele é fera. Aqui na região, meu amigo, é o Dr. Fernando Sobrinho que você tem que recorrer quando precisa ali de uma urgência, tá? Segura aí que a gente volta já depois do intervalo com muito mais só pra você. Sublime Cortinas e Persianas, uma loja feita para deixar seu ambiente mais sofisticado e aconchegante, pois fabricamos cortinas e persianas sob medida. Além disso, trabalhamos com decoração, cama, mesa e banho. Vem pra Sublime. A turma do Intensivo BIOS já começou. E você aí não pode ficar de fora. São mais de 320 horas aulas, com a melhor equipe pedagógica da região. Assuntos com foco total no Enem e com um valor que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo. Vem pro BIOS. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja sorriso. Clardente. Mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato. Implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana. Gengivoplastia e bichectomia. Clardente. Há mais de 20 anos valorizando sorrisos. Academia Dubos, equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço, ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Dubos. Dubos, esculpindo melhor em você. Avenida das Garças, do Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Muito bem, já de volta aqui com o Petrocast, com a nossa querida Lília Kochiyama. Olha, pense em um episódio divisor de águas, como a Adriana falou lá no início, né? A gente abriu a cabeça da gente para tanta coisa, né? Despertou tantos gatilhos, né? Que a gente às vezes passa por isso e nem percebe e nem dá importância. E é tão importante a gente perceber esses detalhes que podem fazer a diferença na sua vida pessoal, profissional, né? Junto com sua família, enfim, vamos tentar conhecer um pouco mais da gente mesmo, né? Porque a solução tá aqui, tá dentro. Né? Consequentemente, a gente, de certa forma, adquire a sabedoria, né? Por exemplo, estava essa semana falando com uma cliente, e a cliente, eu acho que por algum motivo, ela não estava num bom momento. Mas daí, até você conseguir identificar que ela não está num bom momento, é um pouco mais complicado, mas quando você se conhece e quando você começa a praticar empatia, né? Que eu não sei se você já leu Tiago Brunet, especialista em pessoas. Ele fala de 3 tipos de pessoas, que são as bloqueadoras, as facilitadoras e qual é o outro? 2 tipos de pessoas, facilitadoras e as bloqueadoras. Então tem gente que você vai chegar lá, por algum motivo ela não vai estar aberta para você, ela vai procurar dificultar a sua vida. Por quê? Porque talvez ela não esteja num bom dia. E aí, se você entrar na vibe dela e também não estiver num bom dia e não entender que ela pode não estar num bom momento, você vai acabar buscando uma confusão. E as pessoas facilitadoras são diferentes, né? São aquelas pessoas que estão ali prontas para ajudar, que praticam a empatia. Então, você também tem que praticar ser uma pessoa facilitadora. Mesmo que a outra pessoa não te trate bem, você raciocina, ela não está num bom momento. Então, quando você se conhece, quando você começa a buscar conhecer sobre, porque não é somente se conhecer, é conhecer as outras pessoas também, para você aprender a lidar com elas, não é? É verdade. Exatamente. Começa pelo processo de autoconhecimento e, a partir disso, quando você se conhece, já entende um pouco sobre as suas emoções, você começa a ter o despertar. Aí desenvolve a empatia. Eu vou olhar para o outro. Eu vou entender as emoções dele também, a realidade dele. Ele tem uma história.
E a história dele, ele tem memórias, ele tem significados, ele tem um estilo, uma forma de ser. E quando a gente tem esse autoconhecimento profundo e a gente desenvolve empatia, a gente passa a colocar a pessoa no lugar que ela merece estar. No lugar de, é o espaço dela, é ela. E aí você começa a ter um novo olhar sobre tudo. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu ministrei uma palestra e foi sobre forte impacto emocional, que é o que eu amo fazer, uma pessoa, ela saiu correndo do final da plateia e ela pulou no palco onde eu estava. E ela pulou e disse assim, e se ajoelhou e disse, pelo amor de Deus, essa é a minha vida, tudo que você está contando aí, essa é a minha vida, me ajuda, pelo amor de Deus. Foi no meio da palestra? No meio da palestra, ela saiu lá do final e pulou no palco. Por quê? Quando nós falamos muito sobre feridas, sobre essas questões emocionais, as pessoas vão se identificando, vai mexendo muito. Inclusive, eu tenho sempre um cuidado de deixar alguém assim fora da sala, ou faço algum tipo de desbloqueio, quando eu percebo que a pessoa está muito impactada na plateia. E aí a gente faz esse processo de desbloqueio no palco, ou alguém lá pronto da equipe para poder, se essa pessoa sair, ter alguém ali para acolher essa pessoa. Porque são as emoções, são mexendo com feridas. Então, a pessoa vê ali um gatilho, uma situação, e ela vai reagir. No caso dessa mulher, ela teve uma reação, e essa reação foi impulsiva. Então, ela correu e disse, pelo amor de Deus, me ajuda e tal. E ali eu estava pronta para poder acolher e ajudá-la a resolver essa questão. Mas existem pessoas que, às vezes, não estão prontas para poder resolver uma situação como essa. Então, isso acontece na nossa vida. E se eu estava no evento, eu estava ali como uma profissional, falando sobre algo importante e necessário, com muito cuidado, e aconteceu esse episódio. Agora, isso acontece dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com uma sogra, com o sogro, acontece nas empresas, com os colegas de trabalho, conflitos. Então, a pessoa reage sobre algum tipo de situação, ela tem uma reação. Outros gritam, outros dizem palavrões, outros já querem bater, outros tentam denegrir a pessoa ao sair, vai falar mal dessa pessoa, diz eu lhe pego lá fora, e lá fora não sabe o que se faz, mexe, deixa um ambiente totalmente tóxico. Então, uma coisa que é bem importante é a gente dizer assim, em todo o ambiente, em todos os lugares onde eu estou, pode acontecer conflitos. E ali tem pessoas com maturidade emocional, existem pessoas com imaturidade emocional, existem pessoas impulsivas, existem pessoas que nunca conheceu sobre emoções, por exemplo, e ali vai ter um gatilho. Por exemplo, às vezes você está ali com um funcionário, com um colega de trabalho, e você diz uma palavra e a pessoa traz aquilo como a maior dor da vida, porque lá atrás alguém disse para ela, e ali foi um gatilho para ela te odiar pro resto da vida. Eu lembro de certa vez, eu costumo agendar os meus clientes com muito cuidado. E uma moça me mandou uma mensagem e disse assim, Lilian, eu já estou aqui. Eu disse, estou chegando. E aí eu entrei e disse, estou chegando. Aí entrei e disse, cheguei. 3 minutos depois, eu na sala, fiquei aguardando e ela, estou aqui. Mas ela nem aparecia, mas eu fui mexendo nas coisas, organizando tudo para poder recebê-la. Quando passaram mais ou menos uns 7 minutos, eu mandei mensagem, cadê você? Ela disse, fui embora, porque você não apareceu. Poxa, mas ela não foi. Ela estava, só que ela, em vez de estar no segundo andar, ela estava no primeiro andar. Ela confundiu. Então, ela esperava que eu, de repente, venha, ou sei lá, não sei o que aconteceu. A situação ali. Aí ela disse, você demorou, eu fui embora. Aí, 1 ano depois, 1 ano se passa. Aí ela encontrou uma amiga minha, eu estava fazendo um evento com uma amiga, e ela disse para a amiga, não vou para o seu evento porque você vai estar com Lilian. Porque Lilian me deixou esperando uns minutos lá, e eu peguei e saí de lá, porque ela me deixou esperando. E magoou. Magoou. Sabe por quê? Aí eu disse, sério, ela falou isso, eu deixei 7 minutos, mas ela estava lá. Eu disse que já estava e fiquei esperando. Quando eu mandei a mensagem, ela já disse que não estava, 7 minutos depois. Foi uma falta de comunicação. E aí, eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse, me perdoe, eu não sabia que isso tinha te machucado, eu achei que estava tudo bem, porque eu estava lá e fui contar a história todinha, mandei um áudio pedindo perdão. E ela disse, tá certo, não sei o que, depois me bloqueou. O que isso quer dizer? Tá tudo bem, tá tudo certo, porque não é sobre mim.
É sobre uma ferida que ela tem. Ela pode ter sido deixada, pode ter lá na infância, alguém deixou ela esperar por horas. Entende? Ela pode ter sido rejeitada por alguém. Tá tudo correlacionado. Então, o conhecimento que eu tenho hoje me leva a entender que tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, tudo tem um pra quem. Então, não tenho como julgá-la. Eu tenho só que entender, tem uma ferida aí. E se ela tiver a oportunidade que ela vai me ouvir nesse podcast, que você venha para a gente poder tratar, porque isso pode estar tendo um grande prejuízo na sua vida, nos relacionamentos, com seus clientes, na sua casa, por onde você estiver. Então, você precisa tratar isso. A gente precisa tratar aquilo que, de fato, está excedendo, porque a gente não pode se conformar com o que não é normal. A gente não pode se conformar em não abraçar, em não entender as suas emoções, em não ser gentil, em não ser humano, em esperar, em ter paciência, e nos controlarmos e entender que o outro tem as dores dele. Se é algo que está excedendo, isso não é normal. Então, se você tem uma raiva que você explode, que você reage, isso não é normal. Se você tem medo, se você tem angústia, se você tem vazio, se você tem tristeza demasiada, isso não é normal. Você precisa resolver. Porque nós não nascemos para viver com medo, inseguro, desconfiando. Nós não nascemos para não aguardar nem 5 minutos, nem 3 minutos, nem 4 minutos, não precisamos esperar. Porque no processo seletivo você pode até perder a oportunidade dos sonhos por você não ter tido paciência para esperar, porque é um dos testes que eu faço. Eu sou recrutadora, eu faço recrutamento e seleção de algumas empresas, e um teste que eu faço eu quero testar a inteligência comportamental, dessa inteligência emocional e o comportamento dessa pessoa, porque eu não quero o QI dela só, eu quero o QE dela, que é muito mais valioso. Então, a pessoa que não tem paciência, que não tem inteligência, não tem iniciativa, não tem habilidade, não tem competência, não tem um comportamento que vai realmente agregar valor, essa pessoa não cabe em nenhuma empresa. Sabe por quê? Porque ela vai ser uma maçã podre. Ela vai ser uma pessoa tóxica que vai passar toxicidade para todos ao seu redor. Então, cuidado. Observe, porque você pode estar perdendo grandes oportunidades por você não saber esperar, por você não gerenciar suas emoções, por você não ter paciência, porque tudo que é sério. Eu lembro de um aluno que eu tive, eu ministrava uma disciplina que chamava treinamento. Então, eles tinham que realmente treinar pessoas. E eu ensinava tudo, desde como montar um treinamento, enfim. E eu falei assim, gente, eu preciso que vocês apresentem, porque é uma disciplina de treinamento. Então, eu estou passando tudo para vocês. Agora eu vou fazer melhor. Eu vou dividir por grupos. Quem se sentir confortável em apresentar, eu vou estar avaliando todos individualmente. Então, cada um pode apresentar um pedacinho, porque aqui, lá fora, exige mais, tá? Aqui a professorinha está exigindo menos, mas isso aqui é para que você possa sair daqui muito melhor. E aí, teve um momento que um monte de gente não quis apresentar, e aí eu flexibilizei algumas coisas. E aí eu disse assim, gente, vocês querem ser medíocres nessa vida? Forte. Quando eu disse essa palavra, veio um aluno e começou a me xingar. Tá me chamando de medíocre, não sei o quê. Ele gritava. E eu olhando para ele, aí ele saiu batendo nas cadeiras e saiu. E aí ele ficou falando coisas horríveis e tal. E tá tudo bem. Tá tudo certo. O problema não é Lilian, o problema não foi a palavra, o problema era uma questão que ele tinha. Alguém já vinha falando muito essa palavra para ele. Ele tem alguma ferida, alguma situação, porque foi um gatilho para ele. E leva o quê? Ele não sente a explodir, a reagir. Então, cuidado, porque quando você não se conhece, não sabe as causas e o porquê, quais são os gatilhos, porque tudo tem gatilho. Os gatilhos que levam você a reagir, a fazer coisas do jeitinho que você está fazendo, você pode estar perdendo grandes oportunidades, inclusive de se relacionar, inclusive de ser promovido, inclusive de ser observado, inclusive de as pessoas quererem ter você como um amigo, por exemplo. Ô Lilian, agora tem uma questão. As pessoas, né, geralmente elas se magoam, principalmente quando esse conflito ou alguma ação, ela parte de uma pessoa mais próxima, né? Isso causa uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, né? Mesmo sendo a outra pessoa, né? Não foi você não fez nada, né? A pessoa não fez nada, foi a outra pessoa. Mas isso machuca também. E aí, como lidar com esse tipo de situação?
Por exemplo, pai e filho. Aí o pai chega pro filho e fala algumas palavras, tipo, você é preguiçoso, sai dessa cama, você não vai conseguir nada desse jeito, sei lá, o que é que o pai pode falar para esse filho. Isso tem um peso muito grande. Isso vai magoar, além de magoar, vai programar. Vai programar e ele vai levar isso, ele vai parar em alguma área da vida, vai bloquear. Então, a gente precisa entender que eu ouvi isso de alguém, eu ouvi de alguém que eu amava, e isso gerou, de fato, ali uma programação, e eu posso reagir ou não, mas aquilo magoou, aquilo feriu, e o que é que eu vou fazer? Você tem que ter um novo olhar sobre essa situação. Porque o seu pai teve uma ação inconsciente também. A gente tem que olhar o lado dele. A gente tem que olhar que, poxa, magoou, doeu. Por que não uma conversa sobre? Mas isso acontece dentro da família, com certeza. Mas também no ambiente de trabalho. Né? No ambiente de trabalho, no ambiente de amigos. Né? Às vezes você confia tanto numa pessoa, tem ali uma amizade, e de repente essa amizade lhe magoa. Faz alguma atitude que lhe machuca. Como resolver esse tipo de situação? Porque às vezes as pessoas, você olhando assim de fora, você diz, não, a outra pessoa tá de boa, talvez, mas aqui machucou, entendeu? Vale uma conversa. Vale uma conversa. Necessidade de reconhecimento que tipo de trauma? Necessidade de reconhecimento. Você não foi reconhecida na sua infância. Entende? Viu a situação do seu pai? Você buscou ser reconhecido o tempo todo. Só fazia sentido ser reconhecida por ele e não mais pelos outros. Então, você não foi validada porque deveria te validar. Não foi reconhecida. Então, você fica buscando o tempo todo ser reconhecida. Mas, na verdade, não é por ninguém. É por aquelas pessoas. É naquela fase. Entende? Aí, por exemplo, vale uma conversa. Vale uma conversa você chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, eu não gostei do que você fez, do que você falou, me magoou, me machucou, pegou numa ferida, eu gostaria que você não repetisse mais isso, que a gente possa ter um entendimento mais para frente e, de repente, se afastar. Porque se for uma pessoa que já é programada assim, porque nós temos duas formas. Ou conversamos e a pessoa vai receber muito bem, ou pode não receber muito bem. Porque porque existem pessoas arrogantes, orgulhosas, prepotentes, não aceitam feedbacks, entende? Então, por isso que existe um setor de RH, por isso que todas as empresas deveriam existir mediadores de conflito, porque é um trabalho que eu também faço nas empresas. A gente faz o processo terapêutico de desenvolvimento, eu faço mediação de conflito. Então, quando chega uma demanda, eu vou colocar um em frente ao outro, eu vou ouvir a versão dele, vou ouvir a versão do outro, o outro vai ouvir, vai ter um se entrega, o outro não, o outro mais, né? Mas ali tem choro, ali tem, sabe, a gente entende aquele mais arrogante e tal, aí depois eu pego o arrogante, trago para um canto, eu digo, faz essa tabelinha aqui do orgulho, onde é que você se identifica aqui? E aí a gente vê, nós temos 26 orgulhos, você sabia? Só que cada um com uma intensidade. Então, os orgulhos vêm por algo. Ninguém cria o orgulho só pela sua personalidade. Vem por conta da criança também. Então, tem gente que cria a capa protetora do mecanismo de defesa e o orgulho é um deles. Então, vem a arrogância, vem a prepotência, a autossuficiência, então a vaidade. Então, são muitas coisas. Então, a gente precisa apresentar para esse ser que ele está preso ao orgulho. Tem gente que odeia feedback porque não quer mexer na ferida dela. Então, ela não suporta, ela tem uma arrogância prepotente que ela não aceita um feedback. Então, por exemplo, tem até a história de Camila Vieira e Paulo Vieira. Camila, não sei se vocês conhecem, Paulo Vieira Coach, né? Sim. Que dá o maior curso de inteligência emocional. E ela conta essa história. Ela dizendo que ela era tão arrogante, tão prepotente, eu já ouvi, que ela não... As pessoas não tinham... Ela disse que o marido dela é maravilhoso, um cara desenvolvendo pessoas e ela ali travada, só resolvendo burocracias e aquela Quando chegava na empresa, os funcionários ficavam com medo. Com medo dela. Tem uma história bem forte. E ela diz, eu estava presa no orgulho. Eu estava na igreja, mas não estava na intimidade com Deus. E eu estava, de fato, presa no orgulho. E vai lá para a criança. Ela teve um momento desafiador com a mãe, que a mãe falou coisas horríveis para ela. Ela tinha um processo de querer ser reconhecida. Então, ela buscava carreira, ela buscava crescimento, ela buscava, sabe? Então, era uma executiva top, ainda é. Só que presa no orgulho. E aí, quando foi que ela chegou no fim do poço e fez a grande mudança? Quando o marido dela fez um círculo, ou foi um quadrado, não lembro, e disse assim, você é maravilhosa, isso tudo. Mas tem essa parte aqui, aí ele desenhou uma partezinha dentro do círculo inteiro que me fez tomar a decisão de que eu não quero mais ficar casado com você. Olha só.
Foi. E a partir dessa história, ela pegou o carro, chorou muito e foi buscar ajuda, fez retiro espiritual, foi buscar terapeuta, foi buscar coach, foi se desenvolver e foi romper os orgulhos. Então, ela tem um livro que eu super recomendo, A Sua Real Identidade. Então, quando, de fato, ela não sabia quem era ela. Então, a maioria das pessoas não se conhece, não sabem quem são. Quando você sabe exatamente quem você é, os valores que você tem, as competências e as potencialidades que você tem, você começa a ser tão seguro de si, porque eu digo a você, se uma pessoa me xingar, disser que eu sou isso, disser que eu estou aquilo, vier com feedback negativo, eu sei quem eu sou. E eu vou buscar ajustar aqueles pontos que não estão bacanas. E eu vou pedir desculpa, como eu fiz com essa cliente. Eu não sabia que estava fazendo nada, mas eu fui lá pedir desculpa, porque eu sei exatamente quem eu sou. Então, pedir desculpa para mim é tranquilo, pedir perdão é super tranquilo, dizer me desculpe, mesmo que eu não esteja errada, né? Enfim, quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos quem somos, quando nós entendemos que cada pessoa tem a sua história, que elas estão presas em um orgulho, que elas estão presas em suas feridas, a gente começa a facilitar e ali vem o despertar da maturidade emocional. E desenvolver a empatia, desenvolver a humanidade, desenvolver que tá tudo bem, que tá tudo certo, às vezes não é sobre mim, é sobre o outro. Eu não tenho como mudar o outro, mas eu vou mudar a minha percepção, eu vou mudar o meu olhar, eu vou gerenciar as minhas emoções e os meus comportamentos. E aquilo que me magoou, eu vou dizer, cara, doeu, tá? Doeu, faz isso mais não, tal. Então se afasta um tempo, com nada melhor do que o tempo para curar muita coisa. É verdade. Nada melhor do que o tempo para ir lá pro inconsciente e tá tudo certo. O segredo mesmo é isso que Lilian acabou de falar. Eu sempre digo isso, que é você ter certeza da sua identidade. E aí, por exemplo, eu vou citar um exemplo pequeno. Quando eu tenho um problema, assim, que acontece alguma coisa, porque geralmente nos casamentos sempre acontece, ali a esposa ou o esposo comete um erro, né, e aí o esposo fica ali massificando, e aí Leandro tá aqui de prova e eu sempre digo, olha, eu sou uma esposa sensacional na maioria do tempo, eu cometi esse erro, tá, desculpa, perdão, não vou mais fazer isso, mas eu sou uma mulher sensacional e isso não vai mudar. Então você ter certeza da sua identidade. Adriana, você é uma péssima comunicadora. Não sou, eu tenho certeza da minha identidade. Exatamente. Davi, você é careca. Você vai dizer que não é? Não, jamais, né? Eu digo, meio que descoberta. Você vai ficar ofendido por isso? Não, porque não. Você tem certeza mas tem disso, gente né? Tem gente que tem problemas, né? Tem gente que fica, tem gente que quando... Tipo, Adriano, seu olho é grande, eu vou dizer que não. A segurança. Não tem, porque a Lei sofreu bullying, uma pessoa que sofreu muitas feridas e foi muito criticado. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que precisam desenvolver o marketing digital, precisam fazer stories, gravar vídeos e tal. Lilian, eu não consigo, eu tenho medo. Eu digo, está presa à opinião do outro. Porque não está, ela está ali com insegurança. Medo de ser criticado. Medo de ser criticado, porque lá atrás ela não foi potencializada e também ela não se conhece. Então, eu faço um convite a vocês a entrar no processo profundo de autoconhecimento. O que é que eu preciso? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é conheça a sua história. Pergunta a papai e a mamãe. Eu não sei se vocês já viram uma história que é bem interessante. Que estava a noiva e o noivo, e ela foi preparar um peixe para o noivo. Ela preparou peixe gostosinho, o noivo lá, e que delícia. Aí ele disse, por que esse peixe está sem o rabo? E eu adoro, né, a crocância do rabinho ali. Ele perguntou. Aí ela disse, não sei, minha mãe fazia assim e eu aprendi assim. Aí ele disse, estranho tirar o rabo, nunca vi. Aí ela disse, deixa eu... Aí o tempo passou, e quando passaram uns 2 dias, ela encontrou a mãe, aí disse assim, mãe, por que a senhora tira o rabo? Porque meu namorado questionou, que disse que adora comer o rabinho, eu nunca comi um rabinho do peixe, não sei o quê. Aí a mãe, filha, porque sua avó fazia assim. Sua avó fazia assim. Aí o tempo passa, aí ela foi e perguntou à avó, vó, por que a senhora tira o rabo do peixe? Porque minha mãe tira o rabo e eu aprendi tirando o rabo, como é essa história? Aí a avó disse, minha filha, é porque aqui em casa só tem uma panelinha pequena. Olha só. Para poder fritar o peixe. Eu só tenho uma panelinha pequena, só cabia tirando o rabo dentro da frigideira, dentro da assadeira, panela, sei lá. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos repetindo comportamentos, nós vamos repetindo histórias, nós vamos repetindo padrões. Eu aprendi com vovó.
e vovó aprendeu com alguém, inclusive na criação dos filhos, inclusive com seus comportamentos, inclusive você lidando com pessoas. Enfim, estamos repetindo. E essa repetição de padrão é uma outra ferramenta que eu também utilizo de você poder identificar até a frase que seu pai falava, você está falando. Sim. Até o jeito que o pai anda, você está andando. Até a forma que ele tratava a mãe, você está tratando. Então, nós repetimos as pessoas que nós mais convivemos. Então, por isso que o ambiente muda toda a sua programação, muda verdade. O seu comportamento. Então, eu faço um convite, por exemplo, eu sempre digo para as minhas mentoradas, busquem outros ambientes. Conheçam outros ambientes. Se permita entrar no restaurante mais caro, nem que você beba só uma água, porque você não tem no momento condições, mas vai lá. Para você olhar para as pessoas, para poder você ver aquele ambiente, ver o comportamento. Você se sentir ali e se sinta ali, porque é ali. O que os olhos não veem, não dá vontade de ter. É verdade. Se permita entrar numa lancha, se permita ir para um iate, se permita ir para um local chique, se permita se conectar com alguém mais, com poder aquisitivo maior, visite a casa de alguém. O que é que essas pessoas fazem? A mesma coisa, um professor, um amigo que é mais inteligente, a dificuldade na disciplina que você tem, fica ao lado dessa pessoa, me ajuda aqui, esteja comigo, e você vai ser, ela vai mostrar para você uma matemática de uma forma diferente, um português de uma forma diferente, aquilo que você precisa, se conecte, crie tribos, quer desenvolver o seu lado empreendedor? Esteja ao lado de empreendedores. Quer falar de milhões? Comece a colocar seu ouvidinho ali no meio dos empreendedores milionários e vai ativando isso. Então, quer ser uma boa mãe? Esteja na tribo das boas mães. Quem são as suas companhias? Existe um livro que fala sobre isso. Isso é ciência. Então, o corpo fala também, existe sobre isso. A fisiologia comanda a nossa psique. Então, o movimento, a forma, o jeito, o pensamento, o corpo conduz também. Então, quem são as pessoas que você fica mais tempo? Você é a média das 5. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, quer fazer dieta, mas está todo dia comendo e andando com pessoas que estão no bolo, que estão na bebida, que está em algum momento da sua vida. Se você quer mudar o nível, se você quer ter uma vida abundante, você vai ter que fazer escolhas. E a primeira escolha é: esse ambiente eu posso estar, esse ambiente eu não posso estar. Essa pessoa eu posso estar em alguns momentos, mas ela não pode conviver todos os dias comigo. Principalmente quando nós estamos em um processo de desenvolvimento, em um processo de formação de personalidade, de nova programação. Então, cuidado, porque tem gente que vai, tá indo muito bem, encontra uma tribo errada, volta. E olha, volta ao padrão. Já aconteceu comigo, que eu falo isso, é uma tecla que eu bato muito, que é os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você convive, isso. As conversas com que você tem, os livros que você lê, o conteúdo que você acessa, isso. Quem você segue no seu Instagram, isso. Porque até isso impacta na vida da gente. E aí, voltando para essa questão de amizades que você não... E aí, às vezes eu me vejo retornando para amizades que eu tinha quando eu estava numa fase não tão boa, não de evolução. E aí, quando eu me vejo ali me conectando com esse ambiente de que não são as pessoas, é sobre mim. Uhum. Me faz lembrar de quem eu era. Então, eu quero voltar a ser quem eu era. Mas eu não posso mais, porque uma cabeça que se expande, ela não volta no primeiro momento. Então, procurar continuar caminhando para frente e não retornar. Porque a gente se pega. E é bom, é gostoso você voltar no seu passado. Você tá ali, às vezes você quer ficar. Mas a gente tem que ter o cuidado, e principalmente o inimigo gosta de fazer isso. Quando vê o ser humano evoluindo de certa forma, porque o inimigo não quer a nossa felicidade, a nossa abundância. Então ele faz a gente retornar ao que a gente era. Exatamente. E aí dá a sensação de falsa felicidade, isso. Porque sair da zona de conforto não é bom. Né? Ler livros é maravilhoso. Conhecer... Então, assim, na Bíblia fala, né? Conhecerei a verdade vos libertará. Então, é a verdade que a gente precisa, é a verdade sobre a nossa história, respeitar a história das outras pessoas e a gente poder organizar essa história. E potencializar aquilo que a gente tem de bom. Então, que verdade é essa? É a verdade que você precisa cuidar da sua mente, que você precisa cuidar do seu corpo. É incrível. Eu tenho uma Bíblia digital no meu celular, que tudo que eu preciso eu coloco lá, saúde.
Aí ele traz todos os versículos onde fala de saúde. Alimento, todos os versículos. Emoções, todos os versículos. Ansiedade, tem tudo Como lá. é o nome do aplicativo? É a Bíblia James. James, né? Vou baixar. James. É a Bíbliazinha. Essa Que daqui. legal, gente. Que aparece King James atualizada, KJ. A King James. E você escreve aqui em pesquisar o que você precisa e vai lá para o versículo. O que isso quer dizer? Quando eu comecei os meus estudos, porque quem chega no consultório de Lilian Kochiyama vai ser impactado sobre eu falar muito sobre a espiritualidade. Então, é do jeito que você entendeu o que é espiritualidade. A gente sabe que a espiritualidade é a gratidão, que é o perdão, que é você se cuidar, que é você apreciar as flores, ver o sorriso de uma criança. O que é que você tem de entendimento sobre o que é belo? Tem gente que não tem. Tem gente que perdeu, não sabe o que é belo. E eu pergunto, o que é belo para você? Tem gente que não sabe. Belo? O que é que tem de bonito em você? Não sei. Quem é você? Não sei. O que é que você vê de belo nessa sala? Aí olha, talvez essa parede. Não consegue. Porque a sua mente, os seus olhos, o seu coração está preso nas trevas, na escuridão, na sombra da dor, das feridas. Não consegue ver o belo. E aí, o meu objetivo é fazer com que ela saia da sombra e que ela enxergue mais luz. E que ela perceba que existe coisa linda fora, que existe coisa linda dentro, que existe coisa linda nas pessoas, no ambiente. O que é que você acha das flores? As flores têm espinhos, mas elas têm cor e elas têm cheiro. E o que lembra o cheiro das flores? Lembra velório. Já para outro diz, lembra um perfume maravilhoso. Lembra o momento. Lembra o momento da vida. Então, a gente precisa ir vasculhando aquilo que nos traz boas memórias. E isso é um processo lindo de entender que eu tenho o poder, mas eu preciso tirar a fenda dos olhos e olhar para tanta coisa bela e linda que tem. E isso é a ativação da espiritualidade. Espiritualidade é você se conectar com a natureza, você se conectar com o belo. Mas para isso a gente precisa tirar as sombras, fazer com que a pessoa enxergue que existe possibilidade, que ela tem uma fé dentro dela, que ela tem uma força, uma luz, e que ela só precisa acessar. Ela tem uma chave, ela só precisa acessar. Só que para isso a gente precisa tirar as sombras, tirar as vendas dos olhos. Então, como é que tira? Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me conectar com pessoas positivas, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer um curso, eu vou para uma palestra, eu vou para um treinamento, eu vou ler sobre inteligência emocional, eu vou me permitir para um processo terapêutico, eu vou me conectar, eu vou para a espiritualidade, eu vou conhecer quem é Deus, eu vou conhecer sobre alguém, eu vou desenvolver a fé, acreditar. E tudo isso é dar passo. Dê um passo para dizer assim, eu não nasci para ter essa vida. Cheia de escuridão, cheia de trevas, eu preciso ver a luz. Aí... Se coloque também como prioridade, sim, né? Para que você possa resolver vários outros problemas. Mas primeiro você. Né? Primeiro se conhecer, primeiro tirar esses sentimentos, essas travas, essas angústias, né? E tudo isso que está trazendo coisas ruins para a sua vida. A Bíblia mesmo fala lá em Romanos 12:2, mas transformai-vos transformai-vos segundo a renovação da sua mente. Exatamente. E é a partir daí. Que é o segredo do sucesso. E que tenhamos uma vida e vida em abundância, que também está na Bíblia. E que a gente possa buscar essa abundância. E que não é só financeiro. É a abundância no ser. De vida, né? De vida, de apreciar, de viver, de dizer, eu amo tanto viver, eu amo tanto estar conectado. Você vai ser decepcionado sim, porque você decepciona. Você decepciona você mesmo. As pessoas vão te decepcionar porque ela tem uma história, ela tem um jeito, ela tem uma estrutura, ela tem... Então, assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o que não dá é pra gente viver preso às feridas, preso à decepção, preso à frustração. Libera isso. Libera, deixa lá, deixa no passado, pega só o conhecimento, não se culpe e siga com um novo olhar, siga fazendo 1% a cada dia, siga se cuidando, siga se potencializando, siga ajudando. Eu sempre digo, quando você ativa o pilar servir, que é o doar, é algo fabuloso.
porque você consegue ter um direcionamento ativado na raiz da humanidade, da doação e da espiritualidade. E aí, servir, o ajudar. Porque quando você ajuda o outro, você está emanando uma energia, a mão que vai, a mão volta, e essa bondade vai voltar para você. exatamente. E não é não é da pessoa, você não vai ajudar pensando, não, depois ela me ajuda de volta, não. Às vezes você ajuda aqui, mas outra pessoa já te ajuda de outra forma, porque se tem uma lei que é implacável, é a lei do plantio e da colheita. Então, se você tem certeza do plantio, não tem que temer a colheita. Exatamente. Né? E vamos treinar. E às vezes até para você. Né? Às vezes não é nem você fazer a coisa boa para o outro, mas isso ali é para você também. Vai fazer bom para você, vai fazer bem para você também. Quanto tempo de episódio? Leandro tava ali viajando. Bora, Leandro. Bora lá. Nossa, o maior episódio que a gente já fez. Olha, vamos finalizar que a bichinha tá finalizar. Olha, eu adoro. Por mim, eu ficava aqui também. Sem limites, entendeu? Mas a gente tem limites. Palestra gratuita, minha gente, aqui no Petrocast. Só o Petrocast faz isso. Voltar, só pra... Sensacional. Vamos. A gente vai se encontrar em vários... E tem muitas coisas. Ela é sensacional, nós vamos colocar outros temas aqui também, né? Porque ela tem várias formações, dá para falar sobre muitos temas. Deu nem pra gente polemizar, né? Não, mas deu pra gente crescer muito. Lilian, obrigada pelo convite. Olha, por ter aceitado o convite. Sempre. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado tanto conhecimento pra gente. E espaço do Petrocast aberto para os seus eventos. A gente sabe que você também é palestrante, que você também produz eventos dessa natureza, né, com o propósito de abençoar vidas através do seu conhecimento. É muito amor. E eu quero lhe dizer que eu não tenho tanta convivência com você, mas assim, quando alguém fala de Lilian, eu digo, é maravilhosa, ela é maravilhosa, porque é uma admiração platônica, né? É verdade, e só se confirma, viu? Lilian é maravilhosa, porque tem uma energia legal, e a gente sente quando os valores, as energias, elas se conectam, enfim, é isso, e você tem uma admiradora. Dois, né? Que alegria estar aqui. Então, as pessoas que estão aí nos assistindo, né, que de fato pega esse conhecimento, entenda que você nasceu para ser feliz, nasceu para dar certo, para realizar ações, para ser abundante, para transbordar, para servir. Existe luz nesse mundo, existe muita coisa boa. Então, é focar na solução, focar no autoconhecimento, gerenciando as suas emoções, buscar entender quais são as causas que levam você a ter essas emoções e a essa impulsão sem controlar as suas emoções. Então, entendendo isso, começa a controlar a intensidade, porque a gente também precisa viver as emoções, tá? A gente não precisa engolir, não pode engolir, porque senão gera doença psicossomática. A gente precisa, de fato, externar, agora controlando a intensidade, para não maltratar o outro, para não ter um comportamento explosivo, para não deixar de ter boas relações interpessoais, porque precisamos dela. Então, precisamos controlar as nossas emoções, gerenciar, olhar também para a emoção do outro, entender, desenvolver empatia e ativar o que nós temos de melhor. Um prazer estar aqui e até breve. Valeu, obrigado mesmo. Né? A gente agradece também a todo mundo que acompanhou o nosso programa. Não esquece de compartilhar todo esse conteúdo. Um show de conteúdo nesse episódio. Então compartilha para todo mundo. Segue a gente nas redes sociais. E em breve a gente volta com mais um episódio sensacional para você. Valeu. Gratidão.